Bom, e a pedido de muitos venho apresentar a vocês a segunda parte dessa obra simplesmente sensacional. Eu gostaria de pedir humildemente para quem ainda não foi inscrito fazer a boa, né? E ajuda a gente a bater a meta de 100 mil inscritos. Claro, também quem puder me segue lá no Insta, tá aparecendo aí. Se gostarem e quiserem uma continuação desta obra, comentem aí. E é claro, mete aquela bala no like. Mas vale ressaltar que até agora todos os capítulos estão presentes aqui no canal. Bom, que lançaram até agora, né? O soco do Sr. Feng foi interceptado sem nenhum dos problemas. Ambos se afastaram e Gong liberou um pouco mais de sua energia para criar uma proteção interna. Nem o Mestre Lu sabia que Gong era capaz disso e pensava que Shen estava em apuros. O protagonista só tirou um galho, sei lá de onde, dizendo que só precisava disso para derrotá-lo. Só Jin conseguia manter otimismo naquele momento e Gong parecia incomodado com as zombarias do prota. Então ele se atreveu a dizer que chamasse o moleque e se ele realmente conseguisse derrotá-lo com um galho. E Shen concentrou seu ki na ponta daquele graveto, e quando mirou no velhote, a energia foi diretamente para o mesmo. Enquanto Gong começava a zombar por não sentir nada, algo pareceu pressionar o seu corpo inteiro até fazê-lo cair derrotado. Feng correu para o pai enquanto as pessoas olhavam para o protagonista sem entender quem ele realmente era. Shen não apenas ganhou respeito e reconhecimento de mais pessoas, mas também fez com que o ressentimento de Feng Shen aumentasse. Com Shen sendo o centro das atenções, ele pergunta a Feng se ainda queria continuar a batalha, o que faz com que ele se assuste e responda rapidamente que se enganou e que não queria mais problemas. Então Sheng o lembrou de cuidar de seu pai, e Feng Shen se dirigiu ao protagonista como o Mestre Qin, aceitando então as suas ordens. A próxima foi pedir desculpas ao Mestre Lu e ele aceitou, mencionando que faria isso imediatamente. Enquanto Feng Shen cumpria sua palavra, o nosso protagonista estava no meio da multidão, que começava a murmurar e expressar surpresa pelo senhor ter sido derrotado, já que ele dominou o mundo do cultivo por décadas e agora perdeu para um jovem de apenas 20 anos. Enquanto isso, na capital do país, um servo chama o jovem Su e a mulher de cabelos roxos para dar-lhes uma notícia sobre o resultado da luta entre o Sr. Feng e o nosso querido prota. A mulher responde com arrogância e segurança que se realmente era necessário informar sobre o resultado, já que o Sr. Feng deveria estar num nível muito superior. Mas o servo, sem saber se o que diria poderia colocá-lo em apuros, depois de ouvir os dois jovens falar, quando o Sr. Su pergunta se ele tinha mais algo a dizer, o servo apenas abaixa a cabeça temerosamente e menciona que o Sr. Feng simplesmente perdeu a batalha. A mulher com cabelos roxos se levanta repentinamente, incrédula com o que acabara de ouvir, e pergunta desconcertada como Sheng poderia ter derrotado o mestre da cúpula em tão pouco tempo. Ela também se levanta e vai até a janela, enquanto expressa calmamente que não era grande coisa e que eles se lembravam de Jin Jun e que foi apenas um prodígio. Ela tinha uma grande vantagem de circunstâncias a seu favor e sempre teve sorte do seu lado também. Depois dele vieram novas gerações de pessoas com muito mais talento, então era possível que alguns já tivessem chegado à capital. A outra jovem concorda com seu ponto e sugere que deixassem alguém ir descobrir o melhor e o verdadeiro poder do protagonista. Nosso prota é visto em diferentes grupos de pessoas cercando a casa onde Shen estava, chamando-o para entrevistas ou para aceitá-los como discípulo. Em algum momento, Scarface irrompe na sala do protagonista um tanto quanto desconcertado e irritado com tanta gente amontoada ali naquele recinto. Com Jing sentado ao seu lado, ele diz ao amigo para não se preocupar, pois as pessoas logo sairiam daí. Então ele volta sua conversa com Feng Shen, que ele entrega alguns livros como sinal de respeito, entregando-lhes todos os ativos da família Feng, incluindo as suas ruas comerciais mais movimentadas do centro da cidade, junto com empresas de alimentos e produtos farmacêuticos que já estavam praticamente crescendo. Sheng pergunta como a família Feng podia ter tantos ativos assim, enquanto ele revisava algum dos livros. Jing menciona que era algo normal, porque em muitos anos, muitas empresas recebiam o apoio dos Fengs e compartilhavam então as suas ações. Depois Shen apenas diz a Feng Sheng que já poderia ir embora e lembra que ele deve assinar todos os meses. Estava prestes a sair quando Feng lembra ele para cortar todos os laços com a família Xuanming, e caso descubra que ainda estava envolvido com eles e seus assuntos sujos, ele mesmo se encarregaria de destruir a família Feng. Com algumas lágrimas, Feng Shen concorda com as suas ordens e sai completamente em choque. Agora sozinho, Sheng cai em sua cadeira, mencionando como era arrogante agir todos os dias, e ela responde que era estranho que ele achasse difícil, quando parecia tão natural para ele. Parece que Shen não ouviu claramente deste momento, mas ao perguntar o que ela disse, Jing desvia a conversa, mencionando que tem algo importante para contar sobre o Rei das Ervas, o que já havia mencionado alguns capítulos antes. Parece que a família Su estava muito a par do assunto e parecia que iriam participar da competição também, embora não enviasse alguém tão forte como Suyo. Estava claro que também não colocaria qualquer pessoa nessa missão, né, rapaziada? Então Jing queria se certificar mais uma vez de que o prota estava seguro em participar com ela e que se não temia por sua vida. A primeira coisa que Sheng fez foi rir diante dessas palavras e perguntar se ela estava brincando. Para Sheng era uma ótima oportunidade, única para aumentar consideravelmente o seu poder, e não podia perder esta chance, e nem deixar que a família Su, que havia tirado tanto de sua amada, saísse impune. Como vocês já sabem, eu mostrei aqui no episódio anterior, o protagonista já enfrentou
enfrentou muita gente forte da barra pesada, e é claro que ele não ia dar pra trás agora. Os perigos ao seu redor estavam ficando cada vez mais difíceis e enfrentar Suyu em algum momento era uma possibilidade muito alta. Então ele iria obter as ervas de qualquer jeito, e com essas palavras, Jing ficou satisfeita com a ideia de poder contar com ele e começar a treinar no dia seguinte. De repente, no fundo, vemos alguém entrando pela janela, gritando o nome do nosso protagonista. Aquele menino de antes que não havia deixado de insistir para que o Prota o aceitasse como discípulo. Desta vez ele o procurava para o mesmo propósito. Já havia passado tempo demais sentado, então Shang apenas pediu que ele se sentasse. De pé, eles deixaram para discutir em outro momento. Logo vamos para um lugar um tanto quanto longe dali, cercado de névoa e gelo. E aí temos um par de silhuetas onde alguém estava encarando um urso polar. Quando ele rugiu com força, Zan se lançou sobre ele, acertando sua palma na boca do seu estômago e o mandando para muito longe. De repente o mestre Suan pediu à jovem que parasse por um momento, porque ele via que ela estava se esforçando muito. Embora isso pudesse ser bom às vezes, ele temia que algo acabasse dando errado. Ele a encorajou dizendo que ela estava progredindo muito rápido, mas para Suan isso não era bastante. Ainda sentia que com seu nível atual não poderia se manter ao lado do seu amado, o nosso querido Prota. O velho apenas sorriu e entendeu que não poderia convencê-la, então era hora de seguirem para sua próxima escolha. Assim ele começou a caminhar enquanto Suan o seguia, muito animada e cheia de energia, pronta para continuar melhorando e dando um grande salto na história. Logo vemos aquele garoto de cabelos rosados com o protagonista que antes tanto insistiu em se tornar discípulo do nosso Prota. Xiao Xuan não podia deixar de expressar a sua gratidão por ter ganhado o privilégio de se tornar o aprendiz de Shen nessa vida. Com entusiasmo proclamou que o protagonista seria o seu segundo pai e que seguiria todas as suas instruções, sem mais e nem menos. Enquanto isso, Jing observava com irritação a cena, questionando a presença daquele pequeno praticante ao lado deles, perguntando a si mesma por que estava sentada junto com eles. O aprendiz explicou que a sua força não era significativa, mas a sua habilidade para insultar era consideravelmente destacada, viu? Se alguém ofendesse Shen, ele o criticaria severamente, enquanto Jing poderia aproveitar a situação e aquela distração toda para atacar. Jing, perplexa com os comentários do menino, o encarou, questionando se ele havia se esquecido do poder de Shen, pois estava certa de que isso seria o suficiente e que não precisariam recorrer a tais táticas. Foi então que Shen chamou a atenção de seu jovem discípulo para encerrar a sua discussão com Jing e sugerir que ele tentasse se juntar a um dos grupos mais famosos, com a sua reputação e talento. Mas Xiao expressou seu desejo de mirar alto e se tornar algum dia o irmão mais velho do seu próprio clã. Em meio à sua mostra de confiança, acabou acertando Jing acidentalmente, e por sorte de Xiao, eles já haviam chegado ao destino. Jing foi a primeira a descer e se esticar com prazer, seguida pelos meninos. Xiao ficou hipnotizada pelo belo lugar ao seu redor. Embora Shang esperasse algo assim para cultivar ervas medicinais supremas, então 3 anciões apareceram, encantados de finalmente conhecer o talentoso Qin Shen, sobre quem tanto se falava ali. Eles eram os grandes mestres da família Shang, e Shang mostrou seu devido respeito ao conhecê-los ali. Foi então que Jing interveio para dizer-lhes que Shen já estava se aproximando do nível da separação da emanação, mas de repente foi interrompida por uma nova presença, o jovem Suyu Shue. Este mostrou seu fastio, considerando que a garota estava exagerando, porque afirmava que o plano poderia estar a um nível mais alto do que o seu. Depois começou a recitar o significado do ouro em comparação com a eternidade, concentrando seu poder e destruindo uma rocha próxima, para demonstrar toda a sua capacidade. Os anciões aclamaram seu poder digno para o jovem da família Su. Então, quando Jing estava prestes a defender as suas palavras anteriores sobre o protagonista, este avançou em direção ao garoto, destruindo uma grande montanha muito longe de sua posição, explicando que a eternidade significava isso para ele. Os mestres ficaram de boca aberta diante de tal demonstração, quando Suyu chasqueou a língua irritado. Depois apontou para o protagonista e com um tom ameaçador advertiu Shen sobre valorizar demais a sua sorte, assegurando que a sua ganância pelas ervas não ajudaria em nada, já que ele conseguiria isso sem dúvida. Mas o prota sorridente mencionou que deixassem essa conversa para o final, quando o verdadeiro vencedor fosse finalmente decidido. Os mestres pareciam tanto quanto preocupados com aquela competição entre os dois garotos, especialmente porque temiam que a família Su fizesse algo a eles. Mas o protagonista disse para não ficarem preocupados com ele e apenas cuidassem de si mesmo. Jing se aproximou para discutir a situação com o prota, expressando seu medo de que a família Su não fosse compreensiva e se metesse com os mestres. Mas, embora o protagonista tentasse acalmá-la, a garota permaneceu pensativa ali, quando Xiao apareceu com 2 gansos em suas mãos, anunciando que essa caça havia sido bem sucedida e queria se gabar um pouco de como sabia cozinhar bem. Os anciões então reconheceram muito bem a qualidade daquelas aves. Então começaram a propor mais ingredientes com os quais poderiam combiná-los e criar um bom prato para geral ali. Enquanto todos se apressavam para comer, a cena muda para onde Xiao Xi estava. Xiao Xi insistiu para que ele se concentrasse nas ervas medicinais se quisesse receber
receber as recompensas que lhe prometeram, expressando, de passagem, a sua insatisfação com a falta de seriedade do garoto. Quando Shin encerrou a ligação, Suyu se aproximou um tanto quanto irritado, agradecendo-lhe por não ter ouvido quando disse que o seu sobrinho não era confiável para tal trabalho. Xiaoxi percebeu que havia errado e só recebeu o soco, enquanto Suyu pensava que o melhor seria que ele mesmo fosse. Então ordenou imediatamente ao seu mordomo que preparasse uma bagagem para sair naquele exato dia. Suyu, por sua vez, se virou para o seu servo pessoal, ordenando-lhe que preparasse suas coisas imediatamente, pois naquela mesma noite estaria a cargo do protagonista. Seu servo tentou adverti-lo para não fazer algo que sua tia não tivesse ordenado, mas Suyu não hesitou em dar alguns socos no cara, exigindo também apenas que ele cumprisse suas ordens e mantivesse o segredo entre eles, pois ele estava fazendo isso para cumprir o seu trabalho, obter a erva e se destacar na família Su. Em algum lugar da propriedade, o aprendiz de Sheng praticava algumas posturas com os anciões, que o ajudavam a corrigi-los, enquanto o prota descansava mais do que satisfeito após um grande jantarzão. Foi então que Shao conseguiu destruir um tronco sem sequer tocá-lo, mas para sua felicidade e tranquilidade do momento, foram interrompidas quando o prota, prestes a parabenizá-lo, percebeu Suyu, aparentemente preparado para atacar Shao. Agora, vemos Sheng enfrentando o ataque de Suyu Shui, que se prepara para lançar poder novamente contra o prota. Jing se aproxima preocupada, perguntando ao protagonista se ele ficou muito ferido, ao que o mesmo responde em sussurros que estava apenas fingindo para que seus oponentes se sentissem seguros, mas em sua mente reconhece que os efeitos colaterais da última atualização forçada já estavam se manifestando. Suyu, com um tom aparentemente arrogante, menciona que sua tia o advertiu sobre Sheng. Inicialmente pensava que ele era um gênio, mas depois desse incidente, estava começando a ver um encontro como algo comum, e manda então Sheng entregar o que a família dele quer, pois se fizesse isso, pouparia a vida dele. Em resposta à proposta do garoto, Jing chega perto dele sem dar bola para o prota. O cara fica surpreso com a coragem da garota, pensando se ela realmente era uma ferramenta dele. Suyu parecia satisfeito com a reação da mina, que agora questiona se seria melhor usar a vida do protagonista a seu favor, tipo como um escudo humano, mas ri dessa resposta e comenta que a Jing realmente entendia a situação e concorda em continuar ouvindo. A garota explica que uma vez que enfrentassem o rei da medicina, ia rolar uma mudança braba no céu e na terra. Com essa jornada perigosa, ela pergunta quem estava a fim de arriscar a vida dessa forma, lembrando que todos são mestres ali. Suyu parece refletir sobre isso e questiona se seria mais sensato usar a vida do prota então. A tensão aumenta e o protagonista observa a situação com desgosto, e Suyu chega mais perto de Jing, dizendo que vão discutir isso melhor quando tiverem o rei da medicina na frente deles. Jing tenta responder numa boa, mas está claramente desconfortável, e Suji decide sair por enquanto, dizendo que vão seguir o conselho dela e partir cedo no dia seguinte. Ele menciona também que os mestres mais velhos da família Sheng eram muito velhos para acompanhá-los, então vão deixá-los no acampamento enquanto esperavam pela vitória. Jing se despede do cara, visivelmente irritada com a situação, e assim que o cara some, ela expressa sua raiva, reclamando de como ele teve a audácia de se aproximar, sugerindo que ele não tem coragem de se olhar no espelho enquanto desconta socos no ar. Sheng pede desculpas por envolvê-la nos problemas dele, mas Jing garante que tá de boa, que consegue superar rápido e ajuda o cara a se levantar do chão. Ela começa a contar parte do plano dela, e da onde no dia seguinte, depois de entrarem na floresta, ele teria que achar uma nova chance para escapar. Sheng agradece a gentileza e preocupação da garota, mas ao mesmo tempo reconhece que a planta do rei da medicina é muito atrativa para ele, assim como o desejo de viver com Suan ao seu lado. A garota, visivelmente incomodada com a situação, grita com o protagonista, perguntando se ele só sabe pensar na garota, na sua amada, e se ele tá ligado na situação em que estava, mesmo depois de Suyu atacar ele daquele estado. Jing pergunta se ele realmente achava que ia conseguir ser o rei da medicina com calma, e ele responde que a vida era praticamente imprevisível. A garota então, Jing, expressa sua indiferença desde que Shen não a arrastasse com ele. E o garoto parece usar algum tipo de poder, e Jing, surpresa, pergunta se ele usou a habilidade de reunir espíritos. O prota revela que pouco depois de chegar no lugar, conseguiu dominar a sua habilidade com Shou, seu discípulo. Ele também informa que poderia se recuperar das feridas e os mestres de segundo escalão não seriam páreos para ele. O prota pergunta a Jing se agora ela achava que teria alguma chance contra eles, e ela responde que ele deveria ter falado isso antes, e que preferia enganar os oponentes do que a própria galera. No dia seguinte, Suji aparece dizendo que o alvo deles é o rei da medicina de 1000 anos, e que era hora de mostrar a honra da família. Depois desse turbilhão de coisas, ele nota o protagonista ao lado dele, e pergunta por que o cara tava ali. Sheng só lembra que foi escolhido como escudo humano, então tinha que andar de boa com os outros. Suji usa um pouco de neurônios dele e concorda com a proposta, mas os outros duvidam das intenções do protagonista, insinuando que ele fez de propósito, apesar das tensões que continuam andando. Suji avisa que estão a menos de 1 metro do lugar do espírito de fogo e pedem para ficar ligados. De repente, uma névoa densa aparece, captando a atenção de Sheng, e logo todos percebem, impedindo-os de ver claramente.
imediatamente. Suji ordena que ninguém se mexesse, ligado nos problemas que poderiam surgir. De cima, uma figura aparentemente feminina emerge, julgando todo mundo, dizendo que não vão conseguir as ervas e nem ver através da névoa. Shang, com os olhos brilhando, lembra da antiga lenda, que dizia que o olho do verdadeiro dragão pode penetrar as ilusões e ver tudo, e ligado que a lenda é real pelo próprio sangue, quem percebe que tem uma vantagem sobre os outros, enquanto a névoa persistir, decide pegar uma peça no grupo. Suji diz que com as indicações do seu mestre Su, todos deviam poder ver o caminho agora, e alerta sobre o perigo da floresta, e sugere que ficassem ligados para evitar qualquer tropeço. Enquanto todos se preocupam com a segurança de Suji, irritante, ele chutou e o fez cair no chão de um jeito engraçado, e o caos se espalha entre o grupo, todos perguntando o que tinha acontecido e se o cara estava bem. Ele tenta acalmá-los, explicando que simplesmente escorregou na lama, embora em sua mente se sentisse como se alguém tivesse chutado ele, embora com a densa névoa não pudesse ter certeza. Diante desta situação esquisita, o mestre sugere ir ajudar Suji, mas Jing também intervém e pede para que parassem dali, questionando a ideia de sacrificar alguém mais, sem saber ao que estava enfrentando. Apontando que o inimigo poderia se mover livremente na névoa e tinha derrubado Suji, o mestre Zou e o mestre Wang acabaram concordando com a jovem. Quando Suji grita novamente, exigindo que o responsável pelo chute se revele e enfrentasse ele, continua reclamando até que parece identificar o protagonista, que levanta o pé justo quando a névoa se dissipa. Suji o aponta como traidor, questionando a sua sanidade, e o Shen começa a temer que a situação piorasse. Decidido a retalhar, Suji se levanta e usa seu poder para atacar o prota, no entanto Jing se interpõe, ordenando que se afastasse, interrompendo o ataque. O mestre Zou, surpreso, comenta que Jing aprendeu a técnica característica da família Shang, a palmada suave e dura. Jing então confirma suas observações e o Suji, desconcertado, pergunta se ele planejava proteger o Shang. A garota em vez disso aponta que a névoa se dissipou e que, dada a proximidade do Rei das Ervas, todos estavam se aproximando do verdadeiro desafio, argumentando que não deveriam sujar o ambiente destinado ao Rei das Ervas e sugere que melhor preservar a cena para aquele momento crucial. Kim tenta tranquilizar Jing, assegurando-lhe que não perderá em caso de confronto, mas ela o interrompe apenas advertindo ele para ficar quieto. De repente, um espiral de fogo aparece e todos exclamam ao identificá-lo como uma erva de fogo de alta qualidade. Jing reconhece a erva de fogo, mas não imaginava que fosse de tanta qualidade assim, caso muito semelhante ao do nosso protagonista. Jing explica que só não pode aumentar significativamente a força de alguém, mas também pode trazer de volta à vida uma pessoa comum, transformando-a em um tesouro. No meio da comoção, ouve-se um grito vindo do mestre Zou, que aparentemente acabara de ser atravessado pela mão do Suji. Este último comentou que ouviu dizer que para desativar a espiral de fogo deve-se oferecer um sacrifício, e de forma desdenhosa pergunta ao mestre Zou se ele estava chateado. Então ele chama o mestre Huan para se livrar de Zei enquanto limpava sua mão. E Jing fala com Shen em voz baixa, recomendando que ele saísse imediatamente, perguntando por quê. Ela explica que o problema não são eles, mas a espiral de fogo, porque se não for ativada imediatamente, a floresta se reduzirá a cinzas. O protagonista se surpreende e pergunta ingenuamente se a melhor opção não era desativá-la. Nesse momento, ambos veem como lançar o mestre Zou na espiral de fogo, mas nada parece ter mudado. Jing explica ao prota que o sacrifício deveria ser mais significativo, já que se fosse tão simples quanto tirar uma vida, a erva de fogo de alta qualidade perderia completamente o teu valor. O mestre Huan comunica ao Suji que o fogo parece estar queimando com mais intensidade, embora inicialmente não pudesse acreditar no que estava vendo. Logo ele se convence de que a erva espiritual ouviu seu plano anterior. Ele lembra que a ideia era usar Shen como sacrifício e se volta para ele com um olhar malicioso. O prota surpreso aponta para si mesmo confuso, enquanto Jing grita para Suji que não criasse ilusões. De repente Suji usa o seu poder para imobilizar Jing, impedindo-a de se aproximar, e logo a ameaça, jurando que ele se arrependeria, mas ela responde com coragem e sem medo. Suji com arrogância assegura que uma vez que absorvesse a erva espiritual e subisse de nível, a transformaria em sua mulher à força. Então ele se dirige ao mestre Huan, ordenando ao mesmo que capturasse o protagonista rapidamente, mas este ainda estava lutando com Shen, e percebe que ele não havia respirado depois de fazer alguns movimentos, o que o faz pensar que seria muito difícil lidar com ele. Em sussurro, Shang oferece ao mestre Huan um acordo, expondo seu conhecimento sobre a crueldade de Suji e como ele não hesitaria em persegui-lo se tivesse sucesso. O mestre Huan concorda e Shen continua dizendo que se o mestre Huan prometer proteger Jing, ele irá por conta própria para a espiral de fogo. Jing, sem entender o que estava vendo, grita perguntando a Shen sobre seus planos. Então Huan sugere que, embora não pudesse vencer Suji sozinho, junto com Jing eles poderiam escapar juntos. O prota aceita o acordo, correndo direto para a espiral de fogo, e Jing grita com medo ao ver que o protagonista correu diretamente para as chamas. Mas estas se apagaram de repente, deixando apenas um buraco no chão e uma paisagem totalmente devastada. Jing começou a se assustar ao não ver o protagonista em nenhum lugar e começou a repetir entre soluços que estavam perdidos. Sabia que a chama poderia devorar até o aço, então o corpo humano não deveria fazer nada naquele momento. Uma voz zombeteira se faz presente, mencionando que o melhor seria que o protagonista tivesse perdido a vida ali. Segundo Suji, ele sabia que a erva seria sua tarde ou cedo, e quanto menos pessoas sobrevivessem, menos pessoas haveria para dividir a recompensa no final de sua jornada. Suji continua explicando que o mestre Huan era como um mentor para ele, e estava certo de que receberia sua recompensa merecida.
enlouquecida. Então ele perguntou a Jing se não seria melhor simplesmente partir, ao que a garota olha com raiva e questiona o que ele faria se ela recusasse. Suji apenas sorriu e explicou que apenas obrigaria a pedir de outra forma. Neste momento, Juan chamou o jovem Su e alcançou Jing, segurando-a, enquanto tentava convencê-la de seguir o seu jogo e aceitar ir embora rapidamente. Jing, percebendo a situação, cede a proposta de Suji, expressando que só se importa com a vida do prota. Embora essa mudança surpreenda Suji, ele parece indiferente e comenta que poderia perdoar a vida dela. Enquanto isso, Jing e Juan mantêm uma conversa discreta, onde Jing questiona sobre o que estava vendo. Juan explica que Shang e ele concordaram com um plano que garantiria suas vidas, trabalhando juntos para sair daquela situação. O prota anunciou a sua decisão de se dirigir ao vórtice de fogo em busca da erva. A surpresa no rosto de Jing é evidente, e sua pergunta a Juan sobre a seriedade de Shang revelara sua preocupação, que a faz suspeitar que algo estava escapando de seu conhecimento. Enquanto isso, Jing em silêncio reflete sobre a situação, convencida de que mais agora a verdadeira briga estava prestes a começar. Dessa vez, Suji ia mostrar o seu verdadeiro poder, e o mestre Wang tentou adverti-lo para não usar, mas ele não deu ouvidos, aparentemente usando algum tipo de magia negra. Primeiro, Suji alvejou o protagonista por ser o único que o obrigou a usar aquilo, lançando um ataque em forma de garra de dragão, mas o mesmo conseguiu desviar o ataque com sorte ao seu lado, embora claramente tenha recebido um corte grandão no braço. De repente, ele pergunta ao mestre Wang se aquilo era uma técnica ancestral da família, ao que o mestre responde que não, pois esse tipo de magia implicava o sacrifício da própria carne, e quanto mais tempo durasse, mais dano o corpo sofreria. Ele até mencionou que os usuários desse tipo de técnica costumavam ser encontrados mortos, e as cenas poderiam ser tão horríveis que poderiam deixar Shang com um profundo sentimento de culpa, não importando os resultados da batalha. Nosso prota então usou um poder chamado Punho do Sem Nome, invocando a alma do dragão dentro de si, deixando sem mais energias. De repente, uma nova voz é ouvida na cena, e era ninguém menos do que Suyu, que pediu para que parassem a batalha até ali. Depois de ver a nova visita, ele explicou a Suyu que não entendia por que parar por ali, quando Suji simplesmente teve toda a intenção de machucá-lo. E é por isso que Suji tenta persuadi-lo a ficar insatisfeito com a lição que já tinha dado. E é quando Shang replica que até deveria vingar a sua amiga, a quem roubou seu prato de tofu. Isso não era tudo. Jin confessou que até houve coisas mais pessimistas e subidas de tom, e só não aconteceu nada graças ao mestre Juan. No final, Suyu concordou em dar a ambos alguma compensação com ervas medicinais, quando Shang se expressando a Suyu suas dúvidas sobre a ética da família Sui, especialmente em relação à sua aparente pobreza, mostrando-se descontente e questionando a falta de sensibilidade na família. Suyu percebeu que o protagonista estava tentando descobrir por que Suji foi enviado, ao que ele foi sincero e disse que não tinha. Shang, surpreso com tal confissão, reflete sobre a possibilidade de que a família Su não valorizasse sua linhagem principal, pensando que assim que qualquer pessoa poderia se infiltrar, se as únicas coisas que Su buscava era o poder. Neste ponto, Suyu compartilha uma previsão de um mestre sobre uma herança de um imortal, que se obtida, ativaria o sangue ancestral da família Su, levando-o às novas alturas. As palavras do cara adicionam um elemento misterioso à conversa, mas o prota ainda não estava convencido da validade de tal previsão milagrosa. Mas enfim, Suyu pegou Suji nos braços e se virou para o prota pela última vez, lembrando-lhe sua promessa de se reencontrar em Kyoto em 1 ano e meio, e até deu parte de suas roupas para o prota para que ele pudesse acabar com sua vergonha. Após a partida de Suyu e Suji, Shang se veste com as roupas fornecidas pelo cara e suspira, refletindo sobre os eventos recentes, e Jing se aproxima e o abraça chorando, expressando toda a sua preocupação. Embora ele assegure de que não a preocupará novamente, Jing pergunta se ele trata Suan da mesma forma, e Shang, incomodado, a afasta e exclama que a família Shang também cobiçava o que a família Su buscava. Shang, nervoso, afirma que não permitirá que assuntos passados o detenham, quando Jin aparenta um sorriso, esclarecendo que estava apenas brincando e não faria nada para machucar a sua única amiga Suan. Shang menciona que pode fazer o que quiser agora que os assuntos estavam resolvidos. Logo, o aprendiz de Shang chega correndo até onde eles estavam, permitindo-se despedir de Jing, esperando que o destino decidisse por si só e se reencontrariam mais tarde. Depois da partida do prota, Jing fica séria e chama os 3 mestres para discutir a sua nova opinião sobre Qin Shang. Os mestres expressam sua impressão de seu poder, sugerindo que tinham mais motivos para se livrar dele o mais rápido possível. Também indagam se Jing sentia algo por Shang e se enfrentaria dilemas no futuro, ao que ela assegura que a família sempre era a prioridade, mesmo que enfrentasse o seu irmão, sua mãe e o prota. Ao anoitecer, Shao e Shang discutem se já iriam para casa para descansar depois de um longo dia, quando Shao recebe uma ligação que parecia urgente. Embora inicialmente incomodado com isso, Shang mostra preocupação ao notar que algo importante aconteceu. Ao finalizar a ligação, Shao pede dinheiro emprestado ao prota para se locomover, mas Shang informa que tudo queimou no incidente anterior. É quando ele mostra interesse na ligação e pergunta o que aconteceu ou se precisava de alguma ajuda. Shao diz que era uma trivialidade, mas Shang agarra suas mãos e insiste em saber a verdade, ao qual o garoto então decide compartilhar com o prota a história dele e de toda a sua irmã, Shao Jin. Começando pelo dia em que ambos perderam os pais em um trágico acidente quando eram muito jovens. Embora o motorista tenha pago uma quantia após o incidente, foram despojados de tudo, e as sequelas desse incidente se manifestaram na imagem de Shao como uma criança ao lado de sua irmã. Para sobreviver, o garoto teve que assumir o fardo de trabalhar em 5 empregos desde pequeno. O seu objetivo era financiar a educação de Shaoyin, que era constantemente atormentada no colégio.
Infelizmente, os professores não intervieram para parar isso. Em vez disso, difamavam os irmãos. Ao concluir a sua narrativa, Shao conversa com o protagonista sobre se ele considerava sua vida útil, mas Shen, compartilhando a sua própria experiência como órfão e conhecedor da solidão, mostra-se disposto a assumir a responsabilidade por ambos os irmãos. Depois, Sheng e Shao observam de seu esconderijo uma garota, possivelmente a secretária da escola, repreendendo a irmã do garoto por usar roupas velhas. Shao, de sua posição, explica que o garoto de cabelo amarelo estava incomodando a sua irmã, e quando Jin se defendeu, a senhorita Xiao Gong decidiu que Shao iria pagar. Sheng pergunta se ele planejava fazer isso, mas Shao, preocupado com a educação de sua irmãzinha, só pôde confirmar isso. O garoto então decide se aproximar da discussão e, ao fazer isso, se desculpa com a jovem de cabelo amarelo em nome de sua irmã, pedindo desculpas devidas. Jin pergunta a Shao o que ele estava fazendo e ele pede que ela esperasse um momento, enquanto a mulher continua a criticar com altivez a roupa da irmã, detalhando a situação e exigindo um pagamento de 100 mil em despesas médicas. A senhora persiste em zombar, certa de que nunca conseguirão pagar, mas quando Shao lê suas intenções e pergunta o que fariam em troca, a mulher solicita Xue, o jovem de cabelo amarelo, que batesse na cabeça dos dois. Nesse momento, uma mão se interpõe no rosto da senhora, lançando-a para trás, quando vemos o nosso protagonista aparecer na cena. Ele vive fazendo isso, né? Quando Shen, visivelmente irritado com o que acabou de acontecer, expressa sua determinação de limpar a cidade de pessoas como ela. Shao olha para ele emocionado, enquanto o jovem Xue começa a chorar de medo e a senhorita Gong se levanta furiosa, antes de ousar dizer mais alguma coisa. O prota pega o seu telefone para ligar para alguns amigos e logo um carro chega em alta velocidade. Um homem com óculos escuros desce perguntando quem havia batido em seu filho, mas logo em seguida outro carro chega e dele desce Jinwoo, acompanhado por dois homens com tacos. A senhora Gong tenta intervir em seu caminho, mas Jinwoo a golpeia, seguido pelo homem de óculos, o Sr. Xue. Quando ele também parece prestes a intervir, Jinwoo chega e Shen se curva imediatamente, pedindo desculpas por chegar tarde. Esta cena deixa a jovem Xue e a senhorita Gong de boca aberta, sem entender o que acabara de acontecer. Em pouco tempo, o prota lança um olhar muito irritado para o loiro, repreendendo-o pela situação em que estava vendo, e Jinwoo sente-se muito envergonhado, abaixa a cabeça e menciona que ele fez o que pediu. No entanto, ao repassar um breve flashback, vemos como Shen havia instruído Jinwoo a investigar Shao e cuidar dele e de sua irmã. Jin, ao saber que eram órfãos e que sua situação era complicada, volta ao presente, e Shen aponta para Jinwoo que ele não havia cumprido suas ordens. Então este último se vira imediatamente para o Sr. Xue e ordena que ele se aproximasse. Em seguida, instrui seus homens a dar uma escolha como consequência do seu mau comportamento. Mais tarde, ele se volta para a senhorita Gong e exige que ela reunisse todos os líderes da escola e ordenasse que ela aceitasse. Temeroso do que poderia acontecer se não cumprisse, em pouco tempo novos professores encontrariam o nosso prota e ele pergunta pelo presidente da escola. Nisso, um homem baixo e careca se adianta timidamente e quando Shen o encara com seriedade, questiona-se sobre seu péssimo trabalho em permitir que coisas lamentáveis acontecessem com seus alunos. O homem se ajoelha pedindo desculpa por todos os erros que acabara de cometer, mas Shen simplesmente o ignora e se dirige à senhorita Zhang, nomeando a diretora. Shen a pergunta se ela concorda e a garota responde que faria o possível. O prota se aproxima de Jin e acaricia sua cabeça, indicando que ela voltasse à aula, assegurando que ninguém ousaria incomodá-la no futuro. Jin sorri agradecida e Shao novamente aclama como é incrível e confiável seu mestre Shen. Despenteado, o prota se assegura de que Jin ficaria bem, e ele olha para o céu, pensando em sua amada Sua, perguntando-se como é que ela estaria agora. Agora vamos para o deserto de gelo, onde vemos Suan se abrindo caminho entre as rochas glaciais, e o seu mestre comenta que ela é exatamente a pessoa que ele estava procurando. Diante da confusão de Suan sobre o que há de especial nela, o homem menciona que ela descobriria mais tarde. Além disso, menciona que aquele deserto ártico provavelmente seria a última parada em sua jornada de vida. Suan, com certa tristeza, pergunta se ele não estaria mais com ela, ao que o velho, com um tom brincalhão, comenta que provavelmente só poderia deixar de viver pelas mãos dela. Ele destaca o rápido progresso da garota desde que ela se tornou sua discípula há apenas alguns meses e a desafia a atacá-lo com tudo que tem. Incrédula, a garota pergunta ao mestre se ele estava falando sério e depois que ele assegura que não estava brincando, ela menciona que se quisessem voltar rapidamente para a cidade, ela não se conteria no combate. No entanto, alguém os observava à distância e de repente vários disparos são lançados em sua direção por alguns piratas. Agilmente, ela muda o seu alvo para desviar as balas e contra-atacar. Em um momento crítico, quando uma bala ameaça ferir o seu mestre, este responde com confiança que aproveitará a oportunidade para mostrar as suas habilidades. Em um piscar de olhos, uma grande garra surge do velho, golpeando diretamente, e o barco ia afundando, fazendo com que eles voassem pelos ares. Com olhar sério, o mestre comenta que certos desejos inadequados não deveriam surgir nem mesmo deveriam insistir. Impressionada, Sua pergunta pelo seu verdadeiro poder, mas antes que pudessem explorar mais, uma voz interrompe o momento. Era o capitão dos piratas que, agarrando-se à beira da plataforma de gelo, debocha se aquele homem era o número 1 do mundo. Então ele era o próprio imperador, governante de toda a humanidade, e Swan o agarra pela
pela camisa, exigindo que ele pedisse desculpas ao seu mestre. O pirata temeroso pede que Swan suavizasse o seu golpe, mas ela ordena novamente que ele pedisse desculpas. Influenciado pela proximidade da jovem e pela beleza que agora via nela, ele muda de ideia e com um toque de romantismo pede desculpas e até sugere que ela o copiasse novamente. Swan, sentindo nojo, o afasta com um pontapé, enquanto o mestre observava a cena certamente divertido, pensando em como Shang estaria se sentindo em seu próprio treinamento. Enquanto isso, de volta a ele, o cara tá numa casa finalmente, meditando confortavelmente ao ar livre, até que de repente grita alto, expressando sua frustração. Ele passou 1 hora tentando sentir o seu novo poder e continuava se refinando, extremamente difícil desde que comeu aquela erva suprema. Parecia que mais nada funcionava com o coitado. Muitas coisas se acumulavam em sua cabeça, enquanto grandes olheiras se formavam sob seus olhos, indicando que ele passou dias sem dormir tentando ficar mais forte, mais forte, mais forte. Shang e o mestre Feng Gong viajavam de avião, onde o mestre se desculpa com Shang, explicando que seu filho sempre foi impulsivo devido ao seu hábito de estar no controle, o que o provocou como pai a ser algo mais extremista. Ele diz que tudo é sua culpa e Shang simplesmente responde que não era assim, e tudo é culpa dos caprichos da mansão do abismo que acabaram envolvendo seu filho. Shang é considerado um cara cada vez mais forte e valioso, alguém que deveriam aproveitar para trazê-lo para o seu lado. Enquanto isso, ele pensa que o mestre é astuto e ainda deve ter cuidado. Finalmente, ambos se entendem, já que o mal-entendido é esclarecido, e nisso uma senhorita ao seu lado pergunta se ele também vai para Linen. Shang responde afirmativamente, e quando ele está prestes a se apresentar, é interrompido pelo seu guarda-costas, que a lembra apressadamente de não falar com estranhos por ordem do seu senhor, embora ela expressasse que Shang não parecia mal. O loiro indica que às vezes a aparência pode ser enganosa, e o mestre intervém dizendo que são mestres, e se ele fosse mal, a senhorita não estaria mais viva. Ela fica muito impressionada ao ouvir isso, quando o mestre pergunta se eles vão para Linen. A jovem fica de boca aberta com o quão fácil ele deduziu isso, e quando Shang sussurra para o mestre Gong sobre o que estava vendo. Em resposta, o mestre informa ao Prota que o líder da mansão do abismo estava prestes a sair e os seus discípulos estavam preparando um grande presente. Um elixir fabricado muito e contra gosto, por assim dizer. Shang menciona que a mansão do abismo é verdadeiramente perigosa, quando a jovem chama a atenção do Prota para se apressar corretamente com Shang Jimin. Da mesma forma, ele se apresenta a ela, até que são interrompidos pelo mestre Gong, que pergunta se ela é da família Shen. Ela afirma o que preocupa o mestre ao ouvir isso, e Shang não demora a perguntar o que estava vendo. Então o mestre compartilha uma história triste, explicando que essa família costumava ser próspera, mas um mau investimento há alguns anos os levou a vender a maior parte de seus bens. Desde então, mal eram diferentes de uma família comum. E o comandante Jimin comenta que é por isso que a sua missão em Lin é crucial. Shang aconselha que eles esquecessem o assunto, já que a mansão do abismo é impiedosa, advertindo que se valorizassem suas vidas era melhor que não os procurassem. A senhorita fica em silêncio e o mestre sussurra para Shang perguntando se ele planejava ajudá-la. O Prota indica que veio para relaxar e não para ser um salvador, já que estava em uma fase complicada, além de que assuntos familiares eram complicados para se envolver. E mudando de assunto, pergunta se tinha alguém divertido em Lin Shang, e o mestre animado garante que ele adoraria o lugar. Depois vemos ele chegando à cidade. O protagonista mostra entusiasmo ao ver as ervas de qualidade, perguntando ao mestre de onde é que ele obteve tanta informação assim. Este explica que ao treinar para alcançar o seu nível atual, a informação simplesmente chegou até ele, sem sequer ele precisasse procurar. De repente, o Prota se apressa em ir até uma das barracas e começa a apontar tudo o que queria comprar. No entanto, a vencedora menciona as regras que devem ser seguidas antes de comprar, como verificar os seus ativos com pelo menos $1 milhão em uma conta com testamentos com pouco interesse. O Prota joga o seu cartão escuro e empurra um mestre para outros itens, enquanto a vendedora confirma que Shang possui muito mais do que $1 milhão, embora se sinta envergonhada por não ter reconhecido Shang anteriormente. Ela entrega uma bolsa com os itens que ele apontou, pedindo desculpas pelo inconveniente anterior, e o Prota menciona que não se preocupasse e pede para ela avisar quando tivesse alguma coisa nova. A vendedora aceita e promete avisar se algo novo chegar, e de repente alguém chega perguntando pelo dono da loja. A senhora se apressa em atender ao Sr. Sha, que informa que compraria tudo que havia na loja, incluindo o que Shang tinha nas mãos. A mulher informa que o cliente já havia pago, mas o Sr. Sha oferece mais de 10 vezes o que Shang pagou, ordenando que trouxessem rapidamente o que ele pediu. O mestre se aproxima do Prota para perguntar se ele queria que ele cuidasse disso, ao que o Prota responde que ele mesmo faria. Ele vai cara a cara com o Sr. Sha para deixar claro que o que ele comprou era seu e mais ninguém poderia se aproximar. No entanto, o senhor o ameaça, fazendo-o escolher entre as ervas ou a sua vida. Depois vemos o mestre emanando uma aura escura, deixando o Sr. Sha alarmado, e o seu acompanhante menciona que aquele homem é o mestre da arte do Kinderno. O Sr. Sha então ordena que ele procurasse rapidamente o Sr. Jin para fazer-se respeitar. O jovem com óculos comenta baixinho que o Sr. Sha estava disposto a pagar $1 bilhão, ao que ele responde que será um dinheiro muito bem investido. Agora o senhor se mostra amigável, mencionando que tudo foi um mal entendido e que naquela noite ele abriu um leilão no banco subterrâneo fora da cidade, convidando Shang e o mestre Gong para participarem. Embora o mestre sugira a Shang que recusasse o convite pelas más intenções do senhor, ao que o Shang decide aceitar, apertando a sua mão. Este último só podia pensar que tinha vencido e que Shang logo perderia a vida por ter se atrevido a contradizê-lo. Quando a noite chegou, a cidade ficou completamente iluminada e o Sr. Gong e o Prota chegaram ao local, recebendo apenas uma máscara que deveriam usar obrigatoriamente. Shang não entende por que poderiam usar uma, ao que o mestre Gong explica que nessa
nesta casa há muitas pessoas importantes que preferem manter um perfil baixo e descontraído. Mesmo assim, o Prota estava mais curioso sobre por que ele trocaram uma máscara de lobo. Depois que os convidados se acomodaram, o anfitrião do leilão subiu no palco, saudando todos os presentes, indo direto apresentar o primeiro item da noite, um lírio das neves de Changshan. Seja pelas artes marciais ou pela medicina, ela garantiu que era da melhor qualidade e começaria a licitação com 5 milhões. Muito rapidamente, o público começou a aumentar a oferta, passando de 6 milhões até que alguém ofereceu 5 bilhões em um instante, e Shang olhou para Gong curioso para saber se não deveria começar a licitar. Embora o mestre Gong tivesse pensado mesmo que o garoto desde o início, por fim o último homem levantou a mão oferecendo 6 bilhões. A conta terminou assim que começou, e assim um homem com máscara de zorro ganhou o primeiro leilão. A anfitriã então sorriu por razões duvidosas, quando todas as portas do local foram fechadas, assustando as pessoas. Gong pediu ao Prota para ficar muito atento quanto à anfitriã e pediu desculpas pelo susto, explicando que o próximo item era muito importante e deveriam evitar qualquer tipo de interrupção. Dois homens removeram as cortinas, revelando uma espada com uma névoa escura, e a anfitriã explicou que era uma espada de bronze encontrada nas montanhas Shangbai, a que agora possuía uma aura de origem duvidosa. Como preço final deu 10 milhões, e então Shang ativou sua energia em seus olhos, notando o perigo em torno da espada. Ele chegou à mesma conclusão de Gong sobre obter a espada para depois unir a sua força e contê-la, pois estavam certos de que não poderia cair nas mãos erradas. Assim o leilão continuou seu curso, e quando o homem com a máscara de Zorro alcançou 3 bilhões, ele levantou a mão oferecendo 1 bilhão a mais, o que irritou muito o Sr. Sha. Então ele subiu imediatamente para 8 bilhões e acabou ganhando a espada. Sem tempo a perder, ele pulou de sua cadeira e foi direto até a espada, abraçando-a com carinho. Mas então as energias que estavam escapando de sua prisão cristalina possuíram o cara. O Sr. Sha quebrou o cristal e virou-se para o público, exclamando que ninguém sairia de lá vivo, e as pessoas simplesmente saltaram de suas cadeiras. Aterrorizadas, Gong segurou a ponta de sua espada, tentando detê-la, mas então Shang bateu a mão no Sr. Sha, fazendo soltar a espada. Gong ficou confuso com a ação do Prota quando ele mencionou que olhasse para sua mão agora. A energia daquela espada havia contaminado grande parte dele, e justo antes do Sr. Sha pegar a espada de novo, Shang a lançou para cima para pegá-la antes. O mestre Gong ficou ao seu lado, vendo a ação do Prota e depois a sua mão, agora o pior estado que a dele. De repente, os olhos do protagonista ficaram brancos, enquanto nos confins de sua mente, aquela maldição da espada se preparava para corrompê-lo. Mas o que ele não esperava era ouvir o Prota dizer que estava esperando por ele ansiosamente. A maldição não sabia como aquele garoto tinha um mar de conhecimento. Quando a consciência de Shang o segurou pela cabeça e o empurrou, perguntando por que ele estava tão surpreso, a maldição tentou explicar que seu nível era muito baixo, mas o Prota só disse para ele acreditar no que seus olhos lhe mostravam, e que agora eles lhe contariam tudo se ainda quisesse viver. Enquanto isso, do lado de fora, o mestre Gong sacudiu desesperadamente o Sr. Sha para libertar o Prota, que de repente se levantou como se nada tivesse acontecido, surpreendido ao ver ambos os homens partindo. Nenhum dos dois homens podiam acreditar que o Prota estava bem. Shang brinca com a espada entre suas mãos, enquanto conta que teve apenas uma pequena conversa com a pessoa presa dentro da espada. Nada de especial. Nisso, uma adaga afiada roça a cabeça do Prota, deixando-o em alerta, enquanto vê muitas caindo em cascata em sua direção. Sem muito esforço, ele desvia e desvia delas. Quando um homem entra aplaudindo sua grande habilidade, embora não demorasse para assegurar-lhe que ele o supera em muito e logo acabará com ele. Nisso, o cara corta o seu próprio discurso ao reconhecer o mestre Gong pouco depois do grande King Shang. O cara começa a suar de medo, e quando o Sr. Sha corre em sua direção para explicar que o Prota é seu alvo, leva uma grande surra que o manda voando. Assim, o Sr. Yang reverencia o mestre Gong e Shang, desculpando-se em nome do Sr. Sha, que acabara de chegar à cidade e não conhecia o Prota. Nem mesmo o Sr. Gang tinha ideia de quem era esse cara, mas Shang não deu muita importância, contando que agora era mais importante selar a espada para que a alma que vivia nela pudesse renascer. Para sua sorte, o Sr. Yang também conseguiu um laço perfeito para isso. Mas quando Shang entregou a espada para ele, percebeu que aquele perfume que Shin usava era o seu leque. De repente, o Sr. Yang foi possuído pela alma da espada, que comemorava sua sorte por ter encontrado o hospedeiro poderoso. O Sr. Gong se preparou para enfrentar o Sr. Yang, mas antes que ele o atingisse, Shang se colocou em seu lugar e segurou a espada com apenas 2 de seus dedos, irritado porque o espírito havia quebrado a sua promessa. Shang enfrenta-o explicando que agora ele terá que ser mais rígido, e o corpo do Sr. Yang começa a tremer enquanto o espírito protestava em uma tentativa de se desculpar. Mas ao ver que Shang não ria de seus jogos, ele começa a implorar por seu perdão. No entanto, o Prota não lhe dá ouvidos e parte a espada em milhares de pedaços, sentenciando assim o seu fim. Então, quando o grande mestre Gong disse ao protagonista que provavelmente a verdadeira mestre de tudo isso que estava acontecendo deveria ser do Palácio das Trevas, o Prota expressa que já tinha pensado nisso, pois reconheceu aquele perfume dos homens, então perguntou a Gong se ele se lembrava das 2 pessoas do avião, contando que o palácio estava estendendo sua influência e mais pessoas estariam em perigo. O Sr. Gong olhou seriamente para ele, perguntando se realmente estava se preocupando com os outros antes dele, e que queriam destruir. O Prota afirmou que era impossível ignorar aquele fato. Nisso, um som metálico é ouvido na sala, quando o mestre Gong apontou para trás de Shang, indicando que a espada acabara de se recompor.
vapor. Shang ficou um momento pensando, acreditando que depois de tê-la quebrada, libertou de seus demônios e agora era capaz de mostrar o seu verdadeiro poder. Foi por isso que decidiu pegá-la e levá-la consigo, assegurando que compartilharia sua vitória com ele se conseguissem derrotar o Palácio das Trevas. Em uma outra cena, onde uma jovem com cabelos rosados, Shen Jinmeng, pedia ao mestre em sua frente para ler a fortuna que esperava sua família. Shen, o homem, segurou sua mão, dizendo que via um bom futuro, pelo menos 30 anos, mas apenas se ela fosse capaz de fazer um pequeno sacrifício. Isso desconcertou um pouco a jovem até que o mestre explicou que apenas uma gota de sangue era necessária. Isso parecia um preço justo que a senhorita Shen não demorou a aceitar, reverenciando e agradecendo ao homem por sua bondade. O mestre indicou que fosse para o quarto à esquerda, mas quando viu que o seu guarda-costas tentava segui-la, ele se interpôs até que um único movimento se livrou dele, pois o homem não estava qualificado para acompanhá-la. Nas proximidades daquela mansão, vários homens comentavam as façanhas daquele mestre que por apenas 5 yuans oferecia o seu serviço. Shang e o Sr. Gong acabavam de chegar ao local, embora o prota não entendesse como as pessoas podiam acreditar nesses tagarelas, pois a clientela não era pouca. O Sr. Gong disse que era triste ver a situação, mas que não tinha mais opção a não ser esperar na fila, e o prota concordava, pois não era conveniente alarmar a todos. Foi 2 horas mais tarde que finalmente chegou a vez deles de passar com o mestre, que lia a mão de Shang, explicando que ele teria muita sorte em sua vida, mas para isso deveria ficar no templo e purificar a sua alma se não quisesse que houvesse um desastre. Shang zombava do homem, perguntando se ele estava tão certo, ao que ele explicou que a fé era muito poderosa. Sendo assim, Shang propôs que ele lesse sua própria mão primeiro, coisa que o mestre não entendeu até que o prota disse que ele também estava prestes a enfrentar um grande desastre. O mestre então pareceu alarmado quando entendeu quem era o garoto que havia o visitado, e depois que Shang confirmou a sua identidade, o velho se levantou de repente, apressando-se em dizer que não tinha nada a ver com o monastério. Pelo contrário, ele o levaria aos verdadeiros responsáveis e o desejava. Shang aceitou feliz a sua grande oferta, então junto com o grande mestre Gong, os 3 homens partiram em direção ao destino. Nas proximidades podiam-se ouvir algumas conversas afirmando que o que o mestre dizia se cumpria, mas não era por algo importante para Shang, que começava a se impacientar, já que estava caminhando há 1 hora naquilo. O Sr. Gong sussurrou que deveriam ter cuidado, pois o Palácio das Trevas poderia ser muito astuto, e o prota leva isso muito a sério, mas depois de chegarem às montanhas começou a acreditar que não poderia ser alguma armadilha. Enquanto alguns continuavam conversando, o mestre de nome desconhecido se auto-intitulou seguro de que o menino era totalmente ignorante, pois ao dar mais um passo todo o ambiente se tornou macabro, quando o velho invocou uma formação de proteção, prendendo a todos. Gong se colocou na frente do prota numa tentativa de protegê-lo, enquanto o velho começava a acumular o seu poder, pronto para mostrar do que o Palácio das Trevas era feito, pois se livrasse deles conseguiria ser nomeado como um grande ancião. O mestre Gong também começa a liberar o seu poder, certo de que aquele inimigo não era nada. Quando lança um dos seus ataques aos insetos, todos eles não receberam nenhum dano. E sendo a vez do velho, este apenas com um estalo fez com que uma onda de 100 pés prendesse o braço de Gong, enquanto dizia que agora ele estava acabado. O Sr. Gong não conseguia encontrar uma maneira de se livrar, mas o protagonista agiu rápido e fez um corte limpo, pedindo desculpas ao seu companheiro enquanto cobria sua ferida. O Sr. Gong compreendeu que não teve escolha e agradeceu ao garoto, mas a sua conversa surpreendeu o grande ancião, que o parabenizou por saber muito. Para esclarecer, não importava o que fizesse, pois agora que estava em seus domínios, ele afirmava que se tornaria invencível. O velho afirmava que nem mesmo um imortal poderia feri-lo em seu estado atual. Foi então que, repentinamente, o prota se moveu com grande agilidade, fazendo um corte limpo que acabou com toda a névoa de insetos que o velho acabara de lançar. O velho ficou paralisado diante dessa proeza, enquanto Shang lhe respondeu que ele deveria admitir o fato de que suas criaturas não eram de forma alguma comuns. Se ele tinha que adivinhar a razão pela qual o Palácio das Trevas tinha sobrevivido tantos anos, era graças a eles. O velho então começou a rir alto, enquanto invocava mais insetos, afirmando que seu palácio tinha um legado de muitos anos atrás. Embora tenha começado de forma simples, agora contava com uma grande variedade de criaturas venenosas, e isso que havia pessoas com um escalão maior que possuíam muito mais. Shang interrompeu novamente, enquanto caminhava lentamente em direção ao velho, perguntando se ele não estava cansado de continuar mantendo aquele legado que apenas mantinha algumas criaturas quebradas que por sua vez contaminavam o ambiente. Estranhamente, quanto mais o prota se aproximava, o velho começava a tremer e pedir para que ele se mantivesse longe. Quando Shang recorreu às suas palavras anteriores sobre o fato de que hoje era o dia em que o mestre seria o que sofreria um grande desastre, imediatamente o velho lançou um novo ataque muito maior, enquanto insistia que o único assustado ali era o protagonista. Era verdade que Shang tinha ficado congelado por um momento, mas uma coisa muito diferente era dizer que ele estava com medo. O velho parecia conhecer muito bem a espada que ele possuía e sabia que ela era capaz de feri-lo gravemente, enquanto tomava a decisão de escapar daquele lugar, insistindo que não estava com medo. Esperava que o seu ataque retardasse o garoto, mas num piscar de olhos, Shang se libertou dos insetos irritantes e terminou com a vida do homem, o seu primeiro inimigo derrotado. O prota logo voltou a verificar que estava com o Sr. Gong, e este disse a ele que não tinha com o que se preocupar, mas que era ele quem deveria se desculpar por não ter podido ajudar antes. Shang mencionou que algo assim não importava nesse momento, mas sim que ele estivesse bem. Gong aceitou suas gentis palavras, admitindo que ele estava envergonhado, mas as coisas estavam indo longe demais. Também longe de voltar a
tranquilidade quando um grito agudo ecoou por toda a montanha. Gung e o Prota ficaram alertas para poder reconhecer de onde vinha aquele som, e assim adentraram na escuridão daquelas montanhas, onde havia uma grande sala sem uma única luz, e apenas vozes pedindo clemência para manter as suas vidas. Uma mulher de cabelos loiros e vestimenta escura disse que isso era simplesmente impossível, então pegou a jovem de cabelos azuis pelo rosto, quando começou a absorver tudo dela, lançando-a como um saco de lixo. Jimmy tremeu entre as lágrimas ao saber que provavelmente seria a próxima, mas antes que a loira pudesse continuar com seu trabalho, os seus homens apareceram atrás dela, indicando que a formação de proteção da montanha acabara de dar um aviso. A mulher se apressou em ordenar que todos saíssem e fossem dar uma olhada no que estava rolando, mas Shang disse isso só não seria necessário. Todos lá já pareciam escandalizados pelo intruso, que estava prestes a arruinar os seus planos. Em vez disso, Jimmy sentiu um grande alívio ao reconhecer o protagonista. Shang tinha um olhar muito sério, pois sabemos que todos aqueles malvados que prejudicaram pessoas inocentes eram o tipo de pessoa que ela mais abominava. A loira também parecia conhecer o Prota, mas a sua surpresa foi o fato de que ela pensava ter eliminado no leilão, e Shang agradeceu por finalmente saber quem foi responsável por aquela cena. Mas a mulher não deixou que ele dissesse mais nada, começando a invocar os seus poderes, agradecendo por ter deixado eles se divertirem com sua vitória com as próprias mãos. Ela ordenou aos seus homens que começassem a formação para vingar o velho, mas Shang não demorou muito para voltar a empunhar a sua espada e derrotá-los. A mulher começava a entrar em pânico, então tirou uma adaga escondida entre as suas roupas para depois cravá-la em seu próprio corpo, enquanto invocava a luminosidade das trevas bem acima de sua cabeça. Algo parecia começar a emergir cada vez mais claro, revelando que parecia ser um tipo de estátua, mas todas as pedras ao seu redor se destruíam, revelando um corpo verde que começou a se regozijar ao sentir o ar fresco depois de muito tempo. Aquela criatura exigiu que os seus guardas lhe trouxessem jovens frescos para lanches quando seu olhar caiu no Prota. Parecia que não estava de bom humor não, pois compreendeu rapidamente que ele era responsável por ter se livrado de seus homens. Shang não teve problemas em admitir que tudo que ele estava fazendo era purgar o lugar, então levantou sua espada para se defender daquela besta que lançou o primeiro ataque. Ou assim ele pensou, pois aquela criatura acabou atrás dele, zombando do garoto por ser lerdo demais. Ao lançar um novo ataque, Shang conseguiu se defender por muito pouco, pois o poder da besta o lançou para muito longe, fazendo bater na parede e perder o equilíbrio por um momento. Depois de tomar um segundo para pensar, abriu os olhos, quando esses já estavam brilhando, indicando que acabara de despertar outro de seus talentos. O primeiro que fez foi esquivar-se e defender-se com sua espada, suportando as risadas cheias de loucura daquela criatura, que o parabenizou por ser o primeiro a ter conseguido esquivar de um dos seus ataques. Shang sabia que estava diante de um oponente forte e veloz, que havia conseguido derrubá-lo 2 vezes seguidas sem dar chance de resposta. Então deixou a espada de lado para ativar o corpo dourado do verdadeiro dragão, e como sabemos que essa condição só duraria 2 minutos, mas Shang sabia que era melhor que nada nesse momento. A criatura reconheceu rapidamente que o garoto tinha sangue do verdadeiro dragão nele, e não pôde evitar lamber os lábios pensando que era um aperitivo muito nutritivo que não podia desperdiçar. Dessa vez o protagonista devolveu o ataque, encorajando-o a tentar revidar apenas com um soco. Surpreendeu a criatura então, que depois o parabenizou por ser bem mais rápido. Embora tenha conseguido acertá-lo, não conseguiu desestabilizá-lo o suficiente para fazê-lo cair, voltando a manter a distância. Ele observa a besta mestra se aproximar lentamente, enquanto ele recuperava o fôlego. Sabendo que estava em apuros após ter gasto tanta energia em seu caminho até ali, ele teve uma ideia, mas primeiro tinha que ver como resgatar Jimmy e os outros. As coisas iam ficar mais difíceis, pois o monstro agora havia tirado um tipo de chicote pelo qual poderia conduzir a eletricidade. Esse foi o ponto-chave no plano do Prota, foi quando ele se virou rapidamente para o jovem de cabelos rosados, pedindo-lhe para guiar todos para fora o mais longe possível. Ela obedeceu rapidamente Shang, que pôde respirar fundo, preparando-se para atacar sem piedade alguma. Com um pequeno talismã em sua mão, ele se perguntou por que não tinha feito isso antes, e não tinha mais dúvidas de que poderia vencer. O chefe não parecia ter muita fé no que ele estava tramando, então levantou seu chicote, começando a movê-lo para todos os lados, assegurando-lhe que apenas com o movimento o derrotaria e vingaria os seus humanos. Com sua formação completa, Shang lançou um ataque eletrocutando a besta, que caiu imediatamente no chão completamente irritada. Shang estava um pouco decepcionado por ainda não tê-lo derrotado, então simplesmente aproximou sua mão novamente, desferindo uma nova onda elétrica, sabendo que agora o chefe não poderia se levantar. Agora o Prota era quem zombava do coitado por não ser capaz de se levantar ou falar claramente, então ele prosseguiu sem permitir que desse suas últimas palavras, dando seu golpe de misericórdia. Naqueles poucos segundos, a besta viu sua vida passar diante de seus olhos, amaldiçoando-se por ser durado apenas 5 minutos. Jimmy apareceu sobre o ombro do Prota, perguntando se ele já havia terminado, ao que o mesmo explicou que na realidade apenas o enviara de volta ao seu mundo. Shang ficou um momento olhando para sua mão, percebendo que agora o punho sem nome havia se tornado muito mais forte, acreditando que estava aproximado do verdadeiro poder daquele dragão. Pelo menos eles haviam saído daquela caverna escura, e no momento em que Jimmy correu emocionado em sua direção, ele recebeu uma ligação que não demorou a atender, deixando uma mão na cabeça da garota para que não aproximasse muito. Era o Sr. Gong que ligara para confirmar que o comandante Feng estava lá debaixo da montanha, e Shang não demorou a ir procurá-lo, encontrando aquele comandante e alguns de seus homens. O vermelho parabenizou o Prota por sua vitória, pedindo-lhe que descansasse, embora Shang sentisse que na real só estava ali para reclamar do mérito. Ainda assim não poderia tornar mais fundo aquele assunto, pois estava preocupado com o Sr. Gong. Feng indicou que a sua vida estava fora de perigo, mas estava claro que o dano em seu braço não era possível ser reparado assim.
assim. Então ele admitiu que foi sua culpa, pois se estivesse servindo na batalha apenas alguns segundos antes, isso não teria acontecido. Feng insistiu para o garoto não se preocupar demais, mas Shang tinha muitas coisas em sua cabeça, como se não pudesse acreditar que um grupo pudesse causar tanto sofrimento arruinando vidas e famílias assim. De repente, Jin voltou a se aproximar do Prota com uma coroa de flores em suas mãos, que queria dar em nome de todas as que ele havia salvado. Shang se sentiu muito lisonjeada nesse momento, mas quando a garota tentou pedir o seu número para agradecer corretamente, Shao apareceu na cena, arrancando o papel e o rasgando, enquanto dizia às garotas que deveriam fazer aulas de segurança antes de pensar em apenas amor, aproveitando também para deixar claro que o protagonista já tinha sua swag. Jimmy acabou se afastando entre lágrimas enquanto o Prota olhava para Shao, questionando como ela havia chegado lá, se deveria estar na escola na verdade. A jovem sentiu que não estava recebendo uma boa recepção, então Shen lhe deu algumas palmadas, desculpando-se por ofendê-la, recebendo o elogio de Shao por seu bom comportamento. Nisso, a garota perguntou por Swan, o que deixou o Prota bastante triste, sabendo que se continuasse assim talvez não poderia vê-la novamente. Foi então que Feng tomou a palavra, dizendo que havia mais um motivo pelo qual havia ido procurá-lo, pois tinha ouvido dizer que ele estava emperrado em seu treinamento e se deu ao trabalho de organizar um torneio de amizade em Kyoto. Talvez nenhum dos participantes lá tivesse uma força comparada à sua, mas todos lá tinham estilos diferentes que certamente o ajudariam a continuar aprendendo e se esforçando mais. Shang ficou muito animado com a notícia, agradecendo de coração ao comandante, quando Shao se meteu na conversa, dizendo que ela também queria participar, e antes que ele pudesse negar, ameaçou de entrar em greve de fome. O comandante começou a se desculpar, sabendo do temperamento difícil de sua filha, enquanto procurava algum apoio com o Prota. Shao então se apressou em fazer uma cara bonita, tentando convencer Shen a deixá-la acompanhá-lo. E agora ele estava em apuros mentais, onde a decisão certa era deixar Shao ir com ele, mas o lado malvado parecia ter outros planos. Shen angelical começava a chamar a atenção do bicho por ser um trapaceiro, ao que o mesmo respondeu que tudo ficaria bem enquanto ela estivesse feliz. Enquanto as vozes brigavam em sua mente, Shang saudou o comandante com uma saudação militar, assegurando o cara que poderia proteger bem Shao Di. Ele suspirou sabendo que não haveria outra escolha senão deixá-la ir, mas antes que pudesse se despedir, a garota já estava puxando o protagonista, animada para começar. Shang dedicou um último adeus ao comandante enquanto levava Shao Di pelo caminho certo, e o primeiro lugar onde foram parar foi uma fazenda bastante ampla, onde o Prota começou a plantar. Shao Di achava que o garoto era muito desajeitado, então colocou de lado para mostrar como é que se fazia. A garota então se abaixou e abraçou as plantas, pedindo-lhes que crescessem logo para que pudesse levá-las para sua clã. Mas em questão de segundos as plantas simplesmente começaram a murchar. Shang disse que o seu coração não parecia ser muito sincero quando Shao Di retrucou que tinha sido apenas um acidente, e mudando de assunto para perguntar por que ele estava plantando coisas sem sentido. O Prota explicou que não se tratava de nenhum tipo de vegetal, como ele estava pensando, mas sim de suas valiosas ervas medicinais, e foi por isso que escolhera a montanha do Mar do Dragão, onde todo o solo era espiritual e o ambiente era bom. Era uma pena que ainda não tivesse alcançado o nível da erva de fogo espiritual, pois só assim todo o seu esforço naquele dia teria então valido a pena. Quando Shao Di disse friamente que o Wally, com sua habilidade ruim, dificilmente conseguiria cultivar algo em sua vida após passarem um dia cultivando, Shao Di procurou o Prota um pouco mais tarde para perguntar se as roupas que colhera para sua viagem no dia seguinte estavam boas, o que fez Shen correr para buscar algum tecido para cobri-la, enquanto pedia que ela fosse trocar de roupa imediatamente. Seu pai descobriria e ele acabaria mal. Embora não quisesse seguir as ordens, também não queria que seu pai fizesse algo por sua causa, e concordou em ouvir o protagonista. Então voltamos para a cena para um lugar de destino onde também encontramos Shao. O mais surpreendido com o luxo de tudo era Shao, que ainda não conseguia entender porque estava lá também. Shao lembrou a ele que não só era o seu discípulo, mas também um artista marcial que não podia perder o torneio, mesmo que fosse apenas para aprender com todos. Foi por isso que Shao replicou com a mesma pergunta, ofendendo a garota, quando alguém esbarrou nela, e Shao se virou com irritação para o responsável, perguntando se ele tinha esquecido seus óculos. O homem, ao ouvir a garota, olhou para ela com certo interesse, mencionando que ela era rude por tratar assim os desconhecidos. Ela parou por um momento, reconhecendo o homem como um visitante frequente em sua casa, onde tomava um chazinho. O seu pai havia dito a ela algumas vezes que a família daquele cara era incompetente, quando Gu levou o dedo aos lábios, sinalizando o fim do silêncio, que já estavam em público, e este homem era um dos organizadores do torneio, embora sua personalidade fosse gananciosa, e Shao Di sabia muito bem disso. Gu então olhou para o comandante perguntando se ele era o tão aclamado Qin Shen, ao que ela se apressou em segurar o protagonista, explicando que deveriam reconhecê-lo por sua presença imponente. No entanto, Gu não podia deixar de zombar, não movendo nenhum músculo, apenas a roupa barata que ele usava. Ela estava prestes a repreendê-lo quando uma voz entrou em cena, um homem de cabelos longos com um leque na mão, conhecido como Mestre Denglo, um dos competidores do torneio, que ao olhar para o Prota afirmou que sua presença era fraca demais. Shao Di tentou se aproximar daquele cara irritado, mas Shen rapidamente a segurou pelo ombro para acalmá-la, explicando que apenas havia recebido um pequeno favor do comandante Feng, mas estava seguro de que ganharia. Denglo sentiu-se desafiada, mas não demorou muito para Shao Di propor que os dois lutassem naquele momento para resolver a sua disputa mais rapidamente. Gu considerava isso inapropriado, mas Shao Di não permitiu que ele dissesse muito mais, lembrando que a sua palavra tinha o mesmo valor que a do pai dele. Denglo não parecia muito em desacordo com a ideia da senhorita Shao Di, pois com um único salto foi para o palco principal, afirmando que seria uma honra para ele ver do que o garoto era realmente capaz. Shao Di encorajou Shang a participar daquele duelo, mas quando ele estava prestes a lutar, Shao se interpôs, reverenciando enquanto pedia que ele enfrentasse no lugar dela. Shang ficou surpreso assim como Shao Di com tal pedido, embora essa última tenha feito porque não tinha fé no cara. Shao então olhou para o seu mestre e explicou que se sentia preparado para mostrar os resultados de seu treinamento, e Shang não
não teve problemas em aceitar o seu pedido, pedindo apenas que tivesse cuidado. Animado, seu discípulo correu para o centro da arena apresentando seus cumprimentos ao mestre Denglu. No entanto, este último sentiu-se ofendido por ter um palhaço querendo enfrentá-lo. Foi então que Shao olhou confuso diante de seus insultos e dando uma pequena aula filosófica sobre como ninguém tinha valor específico para menosprezá-lo, então deveria ter mais ética ali. Denglu parecia nervoso por não saber como responder, enquanto Shao sentia uma preocupação pelo mais jovem, perguntando ao prota se seu discípulo estava com a cabeça boa. Shang só pôde responder que ele sempre fora assim falador, algo que claramente tinha irritado a paciência do mestre Denglu, que interrompeu para ir direto ao ponto e mostrar quem era o melhor. Shao esquivou-se do primeiro ataque sem muitos problemas, surpreendendo com ferocidade do homem. Deng, por sua vez, ficou surpreso que aquele garoto pudesse desviar de seu movimento após tentar um novo ataque, e Shao teve que se abaixar, admitindo para si mesmo que estava muito perto de não desviar. Denglu tomou distância para pensar em algo novo, se é que aquele garoto poderia antecipar os seus movimentos, algo que não estava disposto a acreditar, especialmente ao ver as suas atitudes tão infantis. Quando correu ao seu mestre para perguntar como estava se saindo, Shang, em vez de parabenizá-lo, teve que chamar a sua atenção, dizendo-lhe que além de desviar, também tinha que bater. Então seu discípulo decidiu levar as suas palavras a sério desta vez em sua primeira batalha, deixando sua mochila de lado. Gus também exclamou com a força de Denglu que deveria se concentrar mais, irritando de cabelos longos com suas palavras tão óbvias. Mas acabou mordendo a língua quando levou um soco direto no rosto, fazendo que o mesmo caísse para trás, enquanto Shao se parabenizava, dizendo que era incrível. Shang então chamou sua atenção para tentar avisá-la de algo, mas foi tarde demais. Denglu já viu pegado pelo pescoço, explicando que só tinha dado um soco, algo que não era nada para um grande mestre como ele, enquanto o garoto continuava sendo um ninguém, que nunca poderia ser comparado com a sua escola de 10 dragões. Com isso dito, ele deixou Shao cair, estatelando o rosto no chão, exigindo que ele voltasse pelo caminho que veio, e Shen entendia que a diferença de poder entre os dois era muito grande e precisava intervir antes que aquilo piorasse. Shao parecia um pouco mais calma, especialmente quando, da mão de Deng, raios turquesas começaram a se formar, uma espécie de espada com a qual ele se dirigiu a Shao, pronto para se vingar depois do ataque. A poeira levantou-se por toda a arena quando vimos que Denglu parecia o mais surpreso, sem saber o que acabara de acontecer. Depois que a poeira se dissipou o suficiente, o rosto do prota ficou muito furioso ao saber que uma escola da qual o homem tanto se orgulhava podia se livrar de um garoto tão jovem. Deng tentou se justificar, dizendo que isso não era nada quando se tratava de um lixo, mas no segundo em que ele estava tentando recriar seu movimento anterior, Shang não deixou completar, começando a bater nele por todo o corpo até derrubá-lo. As pessoas ao redor estavam impressionadas que o grande mestre Denglu acabara de ser derrotado com um único golpe. Por outro lado, Shao se levantou para imediatamente pedir desculpas ao seu mestre por não ter conseguido ganhar, mas Shang disse que ainda tinha um tempo para continuar praticando e melhorar no futuro. Gus se aproximou do prota alguns segundos depois, perguntando se ele estava disposto a representar Qin Shen. Como era um grande homem de negócio, estava disposto a dar até 30% de todas as suas ganâncias. Shang se levantou, sorriu e explicou que não estava interessado no dinheiro, e Gus não quis desistir, tentando aumentar a sua oferta para 60%, obtendo o mesmo resultado. Agora, vendo que o protagonista chamava os dois jovens sob o seu cuidado para irem embora, pois não queria participar de um torneio que só visava lucros, Shao despediu-se educadamente do homem, ao contrário de Shao Jie, que foi muito sincero ao dizer que havia desejo de ser dali há um bom tempo. Ainda assim, não queriam desperdiçar a viagem e perguntou ao prota se iriam a outro lugar para se divertir um pouco. Igualmente, o resto do público começou a se afastar decepcionado, ignorando completamente as súplicas de Gus, que acabou ficando totalmente sozinho e arrasado por ter perdido milhões naquela investida. Então ele teve a grande ideia de colocar toda a culpa no protagonista, mas enquanto se preparava para informar isso, um raio atravessou seu peito e Denglu se levantou, com os olhos animados ao saber que a sua mestra acabara de aparecer. Denglu começou a se desculpar repetidas vezes com ela por tê-la decepcionado, mas estava mais do que disposto a cumprir qualquer que fosse o castigo que ela lhe proporia, depois de acabar com o protagonista. A mulher disse a ele que estava sendo um tolo, pois estava ferido e com ainda menos chance de vencer Shang. Deng começou a chorar de impotência, perguntando então o que deveria fazer, e Yu Jie respondeu que ele deveria procurar as pessoas necessárias para pegar Shang, pois com isso feito, ela mesma perdoaria o seu erro e pagaria sua dívida, lidando com o protagonista com as suas próprias mãos em nome da Porta do Dragão Azul. O cara agradeceu por sua misericórdia, enquanto ela se deliciava em pensar qual era o verdadeiro potencial que aquele garoto escondia, e que a sua família havia estado procurando. Voltando ao protagonista, os meninos pareciam especialmente famintos. Embora Shao tivesse um pouco cansado de ouvir o seu estômago roncar no caminho, o que o mais incomodava era que não viu nenhum lugar para parar e comer um pouquinho. Shao explicou que todos os lugares estavam muito caros, mas ele não precisava se preocupar, pois quando chegasse em um hotel, ele planejava beber muita água para passar a fome. E realmente funciona, viu? Shao Jin opinava que realmente nem tudo era tão caro, e de repente Shang se aproximou de ambos, explicando a Shai que cada pessoa tinha dificuldades diferentes na vida, o que era fácil para ela, para outros não era mesmo. Ainda assim, Shang logo disse que os convidaria para algo, e que não precisariam se segurar. Ambos os meninos reagiram com emoção quando Shang foi o primeiro a apontar para um dos quiosques onde queria comer. Shang não tinha problema em comer lá, mas ficou preocupado com a ideia de Shao Jin não gostasse de comer em um lugar tão comum e barato como aquele. Foi só até ouvir ela gritar com emoção que finalmente poderia provar a comida que seu pai nunca deixava provar. Foi assim que os três se sentaram naquela carroça e Shen comprou várias espetadas. Shao Ji disse que era a coisa mais deliciosa que já tinha comido em toda a sua vida e perguntou o nome daquele prato, ao que o prota não estava muito certo, mas optou por chamá-lo de Joia da Ovelha. O nome explicava a Shao Ji por que aquelas espetadas eram deliciosas e se lembrava como Zan uma vez as fez parecida. Shang perguntou se tinha o mesmo sabor, ao que ela respondeu que não exatamente.
novamente. Além disso, Suan disse a ela que nunca tinha as comido antes, e Xiaodi contou como ela costumava subestimar um pouco de si mesmo, mas então decidiu parar de falar e se desculpou com o protagonista por estar falando sobre sua amada quando ele sentia tanta falta dela. Shang acariciou a sua cabeça eternamente, explicando que tudo estava bem, além de ter a sensação de que não tinha muito tempo para vê-la novamente. Foi então que alguns homens estranhos se aproximaram dos garotos, perguntando o que estavam comendo tão concentrados. Xiaodi não demorou a pular, exigindo que aqueles homens os deixassem em paz, mas isso só fez com que ambos zombassem da garota, não causando nenhum medo. Foi então que um deles se atreveu a segurar o pulso dela, elogiando a maciez de sua pele, e o prota então disse a eles que não podiam ir por aí assustando uma garota no meio do dia, batendo na mesa com força, esperando poder assustá-los. No entanto, apareceu um homem a mais, que apontou a sua arma para Shao, ameaçando o protagonista para que não se movesse. Shang se levantou tentando pedir a todos que se acalmassem internamente, amaldiçoando-se por não poder fazer nada, pois temia que os garotos saíssem feridos dali. Em questão de segundos, os três se viram cercados por uma grande quantidade de homens, enquanto aquele que segurava Xiaodi oferecia um acordo. Mas foi quando ela mesma tirou a arma da mão dele, enquanto explicava que era de uma qualidade, e ele nem sequer sabia como segurá-la completamente. Os homens começaram a brigar pela incompetência um do outro quando vimos Xiaodi apontar a arma e disparar bem perto da bochecha de um dos homens, deixando uma cicatriz enquanto a bala fazia um jarro explodir. Xiaodi observou o homem tremer de medo com orgulho, enquanto o prota aplaudia aquele show, e os homens voltaram a conversar em sussurros, quando pensaram que a melhor coisa que poderiam fazer agora era usar alguns truques para cumprir a missão. O que eles não perceberam era que o prota e os meninos haviam começado a se afastar como se nada tivesse acontecendo. Xiao disse ao seu mestre que ainda não tinha comido o suficiente, e Shang explicou que não importava, pois mais tarde veriam outro lugar para continuar se alimentando. Os homens alarmados se dirigiam aos seus outros companheiros para perguntar por que estavam parados, ao invés de ir pará-los. Então os outros acordaram e obedeceram, ou pelo menos era o que iam fazer, pois Xiao Di atendeu cada uma das palavras, virando-se ameaçadoramente para eles, dizendo que deveriam se informar mais antes de pensar que poderiam mexer com seu mestre. Os homens, muito irritados, perguntaram se ela não os reconhecia como membros da Porta do Dragão Azul. Não importava se ela era boa com a sua pontaria, pois eles com apenas uma ligação poderiam convocar centenas de seus companheiros. E Xiao Di sorriu para eles, como se isso não significasse nada, quando pegou seu telefone e ligou para o seu tio Yu, informando que havia alguns homens tentando intimidá-la. Shang, por outro lado, começou a se perguntar que tipo de relação a Porta do Dragão Azul tinha com a 10ª Porta do Dragão. A pergunta surpreendeu muitos homens, fazendo-os se sentirem quase ofendidos. Em poucas palavras, explicaram que ambos clãs eram liderados por alguém conhecido como Grande Nove Ruas, responsável por manter a ordem pública em toda a cidade. Também costumavam chamá-lo pelo nome de Fei, alguém tão incrível que o seu poder parecia estar tão perto do nível Den, tanto que estavam certos de que nem o grande velho Deng poderia vencê-lo. Este nome estranhou nosso prota, que olhou para seu pequeno discípulo perguntando se era o mesmo que estava pensando. Os homens então também prestaram atenção ao de cabelos rosas, enquanto Shen começava a conectar os pontos sobre por que os homens tinham estado focados em seus acompanhantes em vez dele. Seja como fosse, eles foram instruídos a enfrentá-los sem rodeios, algo que os homens imediatamente se recusaram, sabendo que era melhor se render. De repente, Xiao Di tomou a palavra e levantou uma arma, dizendo que não os deixaria ir. Logo atrás dele estavam muitos homens armados, prontos para receber as suas ordens. Os caras se abraçaram cheios de medo quando Xiao Di soltou um grito, pronto para disparar a sua arma. Até que um de seus homens que acompanhava se aproximou sussurrando que a sua arma estava no seguro, pois é claro que ela sabia disso, já que a sua intenção era apenas assustá-lo, sem precisar disparar. Os homens já tinham desistido pensando que as suas vidas haviam acabado, mas a calma estava longe de ser mantida quando o prota se dirigiu aos garotos, pedindo que voltassem para casa, pois seguir só os colocaria em perigo. Os dois levantaram suas armas, explicando que também tinham habilidades para se defender e apoiar. Claro que isso comoveu Shen, mas antes que ele pudesse dar uma resposta, o telefone de Xiao tocou e ao atender, ele pôde ouvir grito desesperado de seu pai, perguntando onde é que estavam. Xiao Di tentou acalmá-lo primeiro, contando que acabaram de jantar, e o Sr. Feng disse que a 10ª Porta do Dragão acabara de emitir uma ordem em busca de Shang, então eles deveriam voltar imediatamente. O prota conseguiu ouvir suas palavras e tentou perguntar por mais detalhes. Resumindo, ele estava em perigo e, embora o motivo exato do porquê se meteu nessa ordem fosse desconhecido, sabia-se que esse tipo de ordem só tinha sido emitido 3 vezes e nenhuma falhou. Também sabia que a família Su de Kyoto decidira se envolver nesta busca, o que fez o prota pensar que se tratava novamente daquele tesouro que ele nem sequer conhecia. Shang compreendia o perigo daquela situação e disse que mandaria os garotos imediatamente para casa antes de desligar. O comandante pediu-lhe então que fugisse o mais longe possível, pois estava claro que ele não poderia ajudá-lo mais com isso. Depois de devolver o telefone para o jovem Shao, Shang afagou a cabeça de ambos, pedindo que obedecessem e voltassem em segurança para suas casas. Assim o fizeram, embora quisessem ajudar o seu mestre, mas depois de desejar-lhes boa sorte, Shang viu o carro desaparecer, sabendo que teriam que se preparar para esse novo desafio. Pelo menos ele poderia usar o livro do Tratado de Energia Espiritual e estabeleceria uma formação apropriada. Chegada a noite, Shang seguiu seu caminho para o lugar onde pudesse comprar algumas vilas para continuar o seu treinamento. É aqui que vemos uma vendedora examinando as propriedades e fazendo algumas contas quando o prota entra em seus territórios, sendo recebido com grande cordialidade. A jovem perguntou se ele gostaria de ver as áreas à venda, mas Shang foi mais direto, perguntando quantas vilas tinham perto da água. A mulher disse que atualmente tinham 12, bastante grandes, mas antes que ela pudesse opinar sobre os preços altos, Shang disse diretamente que compraria todas. Quando a garota estava fechando o negócio, entendeu o que o garoto estava dizendo, ficando um pouco perturbada, explicando rapidamente que cada uma custava 5 milhões de anos. Segundos depois percebeu que o prota já não estava mais ouvindo ela, pois havia girado para calcular o preço total e
assinar um cheque que entregou sem o menor dos problemas. A jovem se sentia extremamente sortuda ao saber que com isso recebeu um bônus anual que quase parecia um sonho, e nisso Shang pediu-lhe um favor adicional. Queria que ela colocasse uma planta em cada uma das salas das vilas, não importando que tipo de planta fosse. A mulher atendeu o pedido sem hesitar, pronta para começar a trabalhar, pois depois do bônus que receberia pelas vendas, isso não era nada. Mais distante dali, falando dos demônios do clã King Long, vários discípulos estavam revistando a maestra Yuji, informando a contrária que já estava movendo suas forças e seus contatos para cumprir toda a solicitação dela. Mas havia algo mais. Depois que o prota deixou o restaurante, descobriram que ele tinha comprado propriedades em diferentes lugares, mas ainda não sabiam o que ele poderia estar tramando. Yu Qian riu, parecendo bastante comum ver esse tipo de ação das pessoas que começavam a se mover dos mundos dos ricos. Sabia que Shang tentaria confundi-los ao fazer isso, mas não era algo que o preocupasse, pois continuava com sua gente suficiente para observá-lo por todos os lados. Yuji confirmou que já tinha um agente seguindo, e quanto à sua outra solicitação, ainda não tinham conseguido encontrar Suan e acreditava que estavam movendo homens demais para seguir o protagonista, quando sabia que Yu Qian estava mais desesperada para encontrar a jovem. Nisso, a mesma ergueu o queixo de Yuji de forma ameaçadora, perguntando se ele estava questionando as suas decisões com medo. O cara imediatamente desculpou por estar se intrometendo demais, e Yu Qian não teve problemas em desculpá-lo por sua pequena ofensa, ordenando ao mesmo que continuasse trabalhando, e assim ela se retirou. Yuji só pôde morder a língua para não dizer mais, pois no final sabia que estava passando por um momento nada fácil. Em outro lugar, Suyu estava conversando tranquilamente com o velho Sr. Su, expressando sua admiração por vê-lo tão relaxado quando basicamente era um refém. O velho explicou que para sua idade estava um pouco emocionado experimentando esse tipo de coisa, orgulhoso de que tantos anos de trabalho duro tivessem valido totalmente a pena. Suyu então se deixou cair em uma poltrona na frente dele, pedindo uma resposta mais clara dessa vez, pois se os objetos realmente estavam na cidade de Qinsheng, pois quando encontrasse o que tanto buscava, deixaria de causar problemas mais do que já estava se metendo. Com essa atitude, o avô terminou rindo novamente, explicando que não tinha nada a temer, quando também não lhe restava muito tempo para viver. Aquela notícia deixou Suyu um pouco impactado, embora o avô não soubesse como ela não sabia. Então aproximou-se do velho com raiva, apertando-lhe o pescoço, ordenando a mesmo que não mentisse, enquanto os outros e seus homens se aproximavam da jovem, lembrando-a de que se ele ficasse sem ar, toda a família estaria acabada. Então ela o soltou, perguntando se ele não se importava que Suan também se metesse em problemas. Mas longe de assustá-los, o Sr. Su riu, explicando que todas as pessoas no mundo Suan era intocável para eles. Assim, ele permitiu-se perguntar a Suyu e a Chang-Yi, já que tinha lhe dito de quem era o vilão. E Suyu não estava certo do que ele queria dizer, e o avô descreveu que só o destino revelaria essa informação enquanto continuavam conversando. Logo nas montanhas distantes, onde o mestre de Suan parecia ter sentido algo quando a jovem perguntou o que estava acontecendo, o velho se virou pedindo que continuasse praticando, enquanto ele saía por um momento. Suan não pôde deixar de perguntar para onde é que o mesmo iria, e o homem disse que faria uma visita para a pessoa especial. Uma pessoa especial. Notícia que deixou Suan mais assustada do que surpresa. Ela se apressou em alcançá-lo para pedir para acompanhá-lo, mas o velho respondeu que isso era praticamente impossível. Estava claro que os vilões queriam que ela se expusesse, mas Suan estava certa de que poderia se defender, pois estava muito preocupada com eles. Seu mestre tentou pedir para que não se preocupasse demais, pois estava indo sozinho justamente para evitar mais problemas. Então ela tinha que prometer uma coisa, que avançaria muito em suas artes marciais, e tinha que prometer que quando voltasse ao mundo ordinário não revelaria sua identidade como lutadora para não se meter em problemas desse tipo. E Suan entendeu o que ele queria dizer e prometeu não fazer isso. Aproveitando a promessa feita, ela pediu ao seu mestre que cuidasse bem de seu avô e de Qinsheng. Novamente no templo de Qinglong, vemos a maestra Jiju muito estressada por não entender exatamente o que o prota estava pensando quando comprou 2 cadeiras completamente para ele sozinho. Ela supunha que ele tinha recebido alguma ajuda de seu avô, até que de repente o seu discípulo Deng Lu apareceu na janela, dizendo à sua professora que viu Shang voltar para a cidade. Acabara de vê-lo correndo diretamente para a praça central sem rumo, então soube que ele estava fugindo depois de saber que ordem era essa, da ordem da casa. Yuji ficou feliz em receber tão boas notícias e pediu a Deng Lu que mantivesse isso em segredo de Kukan, pois queria aproveitar o momento para falar com o prota primeiro. Deng Lu então explicou que viu Wang já estar lá e considerava que ele poderia agir primeiro. Yuji concordou, mas não estava totalmente certa, pois se o garoto não sobrevivesse, então não teria chance de intervir. Enquanto isso, vemos aquele garoto chamado Wang que se sentia um pouco arrependido por não ter agido antes e nem entendia o que estava acontecendo de especial naquele garoto para incomodar tanto a sua mestre Jiu. Ela odiava ver o seu discípulo se preocupar demais daquela forma, e Shang era o único culpado por esse pecado. Enquanto isso, ele se ajeitava com a sua arma, buscando o ângulo perfeito para poder enfim puxar o seu gatilho. Shang viu aquela bala se aproximando direto para o seu rosto, mas não precisou fazer nenhum movimento, quando ela se chocou contra uma espécie de escudo invisível aos olhos de todos. A bala ficou totalmente esmagada e caiu ao chão, e Shang a pegou com curiosidade, percebendo que havia transmitido poder interno para aumentar o seu nível de ataque. Isso lhe pareceu uma ideia muito boa que valia a pena aprender, pois se tratava de uma outra pessoa. Ele estava certo de que teria sido vítima daquela bala. Logo, algo
mais chamou sua atenção exatamente atrás dele, notando que uma nova bala se dirigia para o seu rosto. Ele se moveu apenas 1 centímetro e quando a bala ultrapassou, viu como ela dava meia volta e se cravava em seu ombro, orgulhoso de seu feito. Wang Shi mencionou para si mesmo que mal estava começando, então levou menos de 2 segundos para lançar muitas mais balas. Shang começou a desviar delas da melhor forma possível, mas alguma terminava ferindo ele. Ele amaldiçoou a si mesmo por não saber como deveria esquivar desses ataques, então concentrou sua energia interna nos olhos, notando como havia algumas balas douradas. Justo a tempo, quando uma delas se aproximou de seu peito, Shang colocou sua mão no caminho, mas notou que havia algo errado, pois teve que empregar ainda mais força para tentar detê-la até que conseguiu parti-la ao meio. Esgotado, o Prota olhou ao redor e tentou descobrir de onde é que vinha isso, até que pegou aquele livro tratado de energia, começando a expandir a sua aura para fora de seu corpo. Todas aquelas plantas que tinham ficado em suas novas vilas floresceram rapidamente, estabelecendo um domínio muito amplo com o qual ele estava seguro de que agora não poderiam alcançá-lo. Wang Shi parecia um pouco confuso, não tendo certeza do que ele estava fazendo, quando em todo lugar começou a se transformar em um vórtice. A energia espiritual agora revelava uma nova imagem do Prota. Algo translúcido se fez presente na frente do loiro, que surpreso com seu conhecimento sobre a técnica do livro que tinha empregado. Wang Shi começou a olhar para todos os lados, segurando-se forte nas bordas, buscando aquela voz até que pôde notar o Prota em todo o seu esplendor. O mais estranho foi a mudança imediata à sua expressão, quando ficou em branco por alguns segundos. No entanto, só passaram mais alguns segundos e ele começou a rir com força. Shang ficou bastante confuso, apontando para ele ameaçadoramente, enquanto perguntava pelo que exatamente ele estava rindo. Wang Shi então expressou que não entendia como poderia estar à beira de uma outra vida e ter a coragem de usar os seus últimos movimentos para debochar daquela forma. Shang não compreendeu suas palavras, nem um pouco, e começou a se olhar confuso, como se algo tivesse se perdido. Lembrava-se de ter lido no livro para entrar naquele estado espiritual, o que era bastante seguro, então só podia intuir que o loiro podia estar tentando confundi-lo para ganhar tempo. Depois começou a ver o seu corpo físico tentando encontrar pistas de algo perigoso, mas ainda não encontrava nada. Não sentia mais dor, pois até as feridas de balas tinham sarado. Foi então que o loiro sorriu maliciosamente, dizendo-lhe que só lhe daria mais 10 segundos para ditar o seu testamento na frente dele. Shang voltou sua atenção para ele como se estivesse falando outro idioma, o que só irritou ainda mais o loiro ao ver que o garoto ficava calado por tanto tempo, com a mão no quiche olhando para o céu. O Prota pediu que tivesse paciência para que pudesse pensar em algo, mas Wang Shi só ficava mais impaciente. Foi então que Shen escolheu suas palavras, principalmente para insultar o seu feio penteado e pela sua falta de cuidado pessoal com seu rosto barbudo. Foi aí que percebemos que o loiro escondia algo sob suas luvas, e então ele segurou sua arma corretamente novamente, explicando ao Prota que ele deveria ter mais cuidado se decidisse seguir o caminho mais rápido para o inferno. Com a bala agora posicionada, ele disparou diretamente no abdômen do garoto, que não sentiu dor, mas a energia do vórtice não envolveu como deveria, e sua ferida não estava se regenerando como deveria. Foi aí que Wang Shi explicou que ele não era o único que conhecia o livro do Tratado Espiritual, e que ao contrário do protagonista, ele o conhecia mais. Shang assumiu uma postura mais defensiva, fazendo uma rápida revisão do livro em sua memória, encontrando a página que explicava que com essa técnica ele poderia resistir a todos os tipos de ataque, exceto aqueles realizados em um nível de energia muito mais alto e puro. Wang Shi explicou que aquelas balas de cor púrpura eram justamente capazes de contra-atacar o seu vórtice. Shang se amaldiçoou por não saber se algo assim era justo agora, e não tinha ideia do que fazer, nem mesmo se poderia sair vivo daquela batalha. E Wang Shi lançou sua próxima bala, desejando ao Prota que renascesse como uma pessoa mais normal. A bala estava agora contra o corpo, ou pelo menos era o que parecia, pois a realidade foi que outra pessoa tinha interceptado a tempo. Tanto Shang quanto Wang Shi ficaram surpresos com a aparição de um terceiro, que era o Mestre Suan, que chegou bem na hora certa. Ele tomou alguns segundos para dizer a Shang que no lugar dele não teria escolhido entrar no vórtice de energia espiritual naquele momento. E Wang Shi não tinha ideia de quem era aquele velho, mas nem ele nem o Prota pareciam estar dando ouvidos àquele cara. Então ele levantou sua arma novamente, atirando no intruso que pegou a bala mais uma vez com apenas um par de dedos. Neste momento o velho assustado simplesmente arregalou o olho em choque ao ouvir o maluco gritando que era ele mesmo quem estava procurando. E com isso o garoto loiro simplesmente voa para muito longe gritando de dor, enquanto o cabeludo apenas observava de longe. Ainda no chão completamente ferido e cansado, o garoto fica se perguntando o que estava acontecendo de errado com aquele velho do caramba. E com um olhar mortal extremamente sombrio e sinistro, o velho se aproxima do loiro sem dizer nenhum A. Enquanto o garoto ainda no chão reflete que aquele cara realmente era poderoso e ele em pessoa não entendia isso, afinal o velho conseguiria acabar com a raça do loiro em um piscar de olhos. Tocando sua barbicha, o velhote simplesmente diz o nome de Qin Shen, enquanto o nosso fantasminha estava ao lado dos dois. Era como se fosse o espírito do protagonista que lá de cima, rodeado por uma aura verde, apenas observava tudo aquilo acontecendo. O velho ainda diz para não perder tempo e diz ao mesmo para adquirir toda a energia espiritual do mesmo, pois tinha algo muito importante para dizer ao rapaz. E ainda em forma de espírito, o protagonista simplesmente fecha seus olhinhos, consentindo para que o velho acabara de lhe dizer. Se virando com um sorriso no rosto, o velho diz ao Wang Shi que as balas dele são realmente muito interessantes e pergunta depois se foi o garoto mesmo que as fez. Desesperado, o garoto responde meio gaguejando que não, e acrescentando que na verdade essas duas balas foram lhe dadas pelo Sr. Gil, e ainda grita que não tem nada a ver com ele. Se aproximando do garoto no chão, o velho pergunta ao mesmo quem raios é Gil Jie e pede ao garoto para detalhar um pouco, e o loiro nesse momento começa a gaguejar. Surpreso e assustado, o garoto começa a refletir que todas as formas, se ele não terminasse a missão e voltasse assim, já estaria indo de vala, então era melhor morrer pelas mãos do velho e ainda ter uma boa reputação. Colocando suas mãos na arma quase que na velocidade da luz, o garoto nem responde ao velho e em seguida pula para cima do mesmo com toda a fúria, gritando e alertando ao mesmo queria o mandar de vala
Vala custasse o que custasse. E com um sorriso, o velhote simplesmente responde que o garoto na verdade até tem um ótimo espírito, mas se defendendo do golpe diz que é uma pena que na verdade ele não tem controle suficiente do mesmo, portanto não podia manipular a arma dele. Com muita fúria e medo misturado, o garoto apenas disse que isso tudo era uma baita porcaria, enquanto o velho se afastava. Já de longe do garoto, o velho diz ao mesmo que ele realmente lutou e lutou bastante, mas também causou bastante alvoroço ali. E segurando a arma em suas mãos com um sorriso provocante no rosto, o velhote pergunta ao mesmo se por algum acaso ele poderia conversar agora. Com seus olhos cheios de lágrimas, o garoto diz ao velhote que isso é uma porcaria e que ele estava perto de conseguir o que mais queria. Com o garoto ajoelhado atrás dele, o velho ainda diz que depois de toda essa bagunça, acabou que a garota chamada Xiao, que agia escondida, e que não é de se estranhar que ainda estivesse dirigida ao acesso do nosso querido protagonista. Chorando, o garoto diz que foi um tolo por não reconhecer o grande poder do velho, e que também não sabia que o mesmo era um grande artista marcial, e em seguida pede o perdão do mesmo. Mas dando risada pra caramba, o velhote diz que ele não era um assassino, então não vê motivos para mandar o garoto de vala, e nem pra ele estar tão assustado assim. E ainda diz para o maluco ficar de boa, pois não ia mandar ele de vala, pelo menos não por enquanto. Seriamente então, o velhote diz que ele é um homem de palavras, mas que ele não podia garantir que o nosso herói Qin Sheng seria um homem de palavras também. E quando ele fala para o garoto que dará ao mesmo 10 segundos para fazer o que quisesse, o mesmo em choque resmunga perguntando o porquê que ele tinha tanta má sorte. Em seguida, o loiro diz que não pode lutar com o prota e que o seu penteado estava o incomodando, então ele gostaria mesmo de ir ao barbeiro e nunca mais incomodar o protagonista, ao qual o velho concorda. Ele ainda diz ao garoto que deveria mesmo fazer isso, já que o penteado dele era uma completa porcaria, ao qual o garoto todo em choque diz que o velho tem razão nisso e que estava lhe dizendo. E com o velhote sorrindo e olhando aquilo, o garoto sai correndo quase que na velocidade da luz. Isso impressiona até mesmo o mestre. E então novamente o velho se volta para o prota e diz que já estava tudo bem e pergunta ao mesmo se já não era a hora dele estar saindo daquela aura. Mas por não obter nenhuma resposta do garoto, o velho todo preocupado pergunta ao mesmo se estava tudo bem com ele, ao qual o garoto ainda não responde nada, enquanto fica todo fatigado com muita energia ao redor de si mesmo. Analisando perto de sua barriga, o protagonista percebe também que a ferida que ele tinha no corpo agora estava praticamente curada, e corre dizer ao velhote que a concentração de alta energia espiritual mesmo podia curar feridas muito graves, ao qual o velho apenas rebate mandando o garoto ficar de joelhos. Surpreso nesse momento, o prota olha para o velhote, perguntando ao mesmo o que é que ele tinha dito, e novamente o velho manda o prota se ajoelhar. Sem querer discutir ou qualquer coisa do tipo, o protagonista simplesmente se abaixa perante o velhote, fazendo o que o mesmo acabou de mandar. Novamente com um olhar mortífero, o velho pergunta ao prota se o mesmo sabia onde tinha errado, e o garoto apenas pergunta para o velho do que ele estava falando, enquanto abaixado refletia que não entendia o que aquele velho estava tentando fazer, e se pergunta se também, por acaso, ele tinha ficado lelé da cuca. Então ele diz ao protagonista para o garoto sempre se lembrar dos 3 não subestimar o inimigo, não fugir no meio da batalha e não usar todo o poder dele. Com um olhar sereno e meio triste, o garoto apenas rebate ao velhote dizendo que estava tudo entendido então, ao qual mesmo dá um pontapé na cabeça do protagonista, dizendo que ele não tinha entendido no fim das contas. Apontando onde o prota estava, o velho pergunta o que foi disso dele se esconder no meio da luta, ao qual o garoto responde dizendo que ele sentiu que não poderia vencer, então acabou fugindo. E deixando o garoto perplexo, o velho dispara que ainda assim, depois de confirmar que tinha fugido, o garoto diz que entendeu a regra dos 3 nãos. O velho então pergunta se a razão pela qual o protagonista fez isso não foi porque ele pensou que ele não poderia de energia espiritual, afinal se o velho não tivesse chegado na hora certa, o protagonista teria ido de vala. E o velho então diz ao protagonista que para dizer de uma forma mais simples, ele não deve mostrar as cartas tão cedo, afinal aquele cara com cara de cocô e a bala espiritual dele era a coisa mais perigosa do seu arsenal. E quando o garoto diz que entendeu, o velho então pergunta se o mesmo sabe por que carambas ele não pode ficar fugindo das batalhas. E nesse instante todo sério, o garoto diz ao velho que no caso de lutar contra um grande guerreiro, se fugir de nada adiantará, pois será pego do mesmo jeito. E com isso o velho concorda, parabenizando o protagonista, dizendo que era exatamente isso que ele estava querendo passar ao garoto. Deixando o protagonista surpreso e curioso, o velho então diz que já que ele entendeu, poderiam ir finalmente. E quando questionado sobre onde é que eles deveriam ir, o velho olhando nos olhos do protagonista pergunta ao mesmo se ele ainda não descobriu a resposta dessa questão. Enquanto isso, o garoto loiro estava desesperado, quase que chorando, dizendo que tudo que ele estava falando ali era verdade, e que atrás do protagonista tinha um grande mestre que não deveria ser confrontado por nenhum deles. E desesperado, de dentro do palácio dá pra ouvir o garoto gritando com aquela mulher que eles deveriam ir o quanto antes, pois não conseguiam peitar aquele velho. Mas a mulher irritada perguntou ao garoto se por algum acaso ele sabe que nível de existência é um grande professor, e diz que no mundo inteiro não existem nem sequer 10 professores assim, então como poderia estar perto daquele pirralho nojento? E com o garoto ajoelhado, ela diz que ele não quer ser responsável por aquilo, então não tinha problema, mas que não deveria ter medo, pois ela iria mandar ele de vala por inventar mentiras como essa. Preocupado com o suor no rosto, o garoto diz que esta é a primeira vez que ele encontra alguém tão assustador assim em toda a sua vida, e que sabia que se o velho quisesse, ele poderia esmagá-lo como se fosse uma formiga. Mas a mulher nesse momento simplesmente mete um tapão na cara do garoto, fazendo com que ele calasse a boca instantaneamente. Em seguida, ela diz que ele estava ficando louco e grita ordenando mesmo para que não ficasse falando porcarias por ali. A garota de chapéu apenas fica refletindo se realmente poderia ser aquele cara, enquanto a outra garota ao lado dela de chapéu apenas não diz nada. A garota de chapéu disse que se aquele menino realmente tem um grande professor atrás dele, então não seria condenado a ficar ali, e ainda disse que se a garota Xiao não era de confiança, nada poderia ser feito. Chegando à conclusão de que não poderia ficar de braços cruzados, a mulher então pede ao garoto para levantar e levá-la até o tal falado Qin Sheng. E ainda preocupada, ela reflete que se essa notícia por acaso for verdade, então ela deveria sair dali imediatamente. Mas logo o protagonista junto ao velho entram na sala, dizendo que não era necessário procurá-los, pois a pessoa que ela estava à procura estava bem ali na frente dela. As duas mulheres
assustadas gritam o nome do protagonista, enquanto o garoto diz que aquele cara era o velho de que ele estava falando. Se ajoelhando perante a protagonista e seu mestre, o garoto diz que finalmente estava na presença do grande professor. E a mulher sem chapéu apenas fica olhando aquilo ali de boca aberta, enquanto o mestre acalmava a situação. Em seguida, preocupada, ela grita ao mestre perguntando ao mesmo por que raios ele estava junto de Qin Sheng. E o velho nem liga para a pergunta dela, apenas vai em direção a outra garota, perguntando a mesma se por algum acaso ela era a tal de Ji Jue. Ele diz então que a inimizade entre o portão dos 10 dragões e Qin Sheng deveria terminar a partir de agora, imediatamente. A garota fica muito reflexiva, dizendo assim mesmo que definitivamente recusar essa grande oportunidade que o grande professor estava dando a ela não era uma questão palpável. A outra garota grita perguntando se ela iria acabar com isso apenas conversando, e grita também perguntando se ela não tinha o direito de manter a sua dignidade. O garoto loiro, vendo tudo isso que estava acontecendo, fica completamente em choque, gritando a Xiao Jie para que por favor não fizesse aquilo. Mas a garota simplesmente mete o tapão no maluco, fazendo com que o mesmo voasse para muito longe, batendo na parede, chamando ele de inútil, mandando calar a boca. Com muita fúria, a garota apenas chama sua irmã para chegar perto dela, ao qual a mesma fica completamente surpresa. Reflexiva, a garota pergunta a si mesma se isso não era ruim aproveitar de alguém maior, enquanto também refletia se por algum acaso sua irmã tinha ficado maluca, pois ela sabia que o grande mestre era muito forte e ainda assim queria enfrentá-lo. Irritada, a garota diz que esse território é dela, então nada disso importa, e ainda acrescenta dizendo que sempre ela está disposta a lutar por tudo que é dela, e diz a sua irmã que se ela perder tudo bem, mas se fugir de medo então fará da vida dela um inferno. A garota apenas responde a sua irmã dizendo que estava bem, enquanto reflete que depois de tudo isso perder um grande mestre que significaria morrer, e ser capturado por ele também significava morrer, por isso não podia sobreviver àquilo. Se aproximando do mestre, deixa o mesmo confuso, se perguntando se aquela jovem senhorita tinha algo de valor ali, mas ela simplesmente invoca um tipo de dragão roxo, gritando que esta é a arte suprema dela, da sua porta dos 10 dragões, conhecido como Decágulo dos 10 dragões, e esperava que eles pudessem a guiar. O velho, com um sorriso no rosto, pede à garota para se aproximar dele, dizendo mesmo que ela não precisasse se conter ali. E a garota, olhando seriamente para o velho, diz que ele já falou isso, então definitivamente se conter era algo que ela não faria, e pula para cima dele, concentrando muita energia em suas mãos, gritando ao mesmo para tomar aquele poder de uma vez por todas. Mas o velho simplesmente mexe os dedos e deixa a garota perplexa, perguntando o que raios esse cara acabou de fazer. Apenas tocando com seus dedos na testa da garota, com um sorriso no rosto, o velho manda ela retroceder, e a mesma fica completamente de cara e assustada perante a isso. A garota diz que o mais novo desiste enquanto tossia muito sangue, dizendo que também jura pelo portão dos 10 dragões que a partir de agora nunca mais serão inimigos do protagonista e queria cancelar a ordem de execução do mesmo. Com um sorriso no rosto, o velho pergunta ao protagonista se ele tinha escutado isso muito bem, ao qual o garoto com as mãos na cabeça confirma dizendo que escutou. Em sua mente, o garoto reflete que mesmo sabendo que aquele velho era forte, não esperava que ele fosse tão poderoso e se pergunta que nível esse cara realmente tinha. Enquanto o mestre dizia à garota ajoelhada no chão, de chapéu, que ela poderia ir embora, pois estava muito bem, ao qual a garota agradece. Assim que a garota vira de costas e começa a andar, a sua irmã ataca mesmo com muita raiva. Mas o nosso protagonista, no meio daquela cena toda, simplesmente bloqueia o golpe da garota usando outro golpe seu no meio. E ao perceber que o protagonista tinha feito isso, Xiao olha para ele com muita fúria, perguntando ao mesmo se por algum acaso ele estava procurando a morte. Debochando, o garoto diz a ela que mesmo acabou de falar que não machucaria sua irmã se ela tentasse lutar e perdesse. Então por que raios mudou de ideia de repente? Ainda acrescenta dizendo que parece que a família azul na capital é apenas um grupo de falastrões. Com os braços cruzados e muita raiva, a garota diz que não importa nenhuma promessa, já que ela pode fazer o que bem entender e quando quiser. Mas quando ela fala para o protagonista que ele não poderia controlá-la, o mesmo com muita raiva apenas grita chamando ela de sem vergonha, e a garota de chapéu caída ao chão olha com muita fúria para sua irmã, perguntando a mesma como é que ela ousava difamá-la assim sem mais nem menos. E a mesma com os braços cruzados diz que estava agindo aberta honestamente, então como ela poderia chamar isso de difamação? E ainda acrescenta dizendo que se ela dissesse mais uma palavra fora do lugar, então não seria gentil com a mesma. A garota de chapéu, irritada com tudo isso, diz ao grande mestre Wugong que ela estava ali e a sua irmã ainda assim ousava ficar perturbando o mundo. E no meio de toda essa discussão entre as irmãs do gentil velho apenas fica caladinho no movuco. Xiao Jie, observando aquilo, reflete que se lutasse contra o protagonista e sua irmã seria bem fácil de derrotar os dois, mas o maior problema mesmo seria se por algum acaso o velho resolvesse entrar na briga também. Então, coçando a sua barba, o velho simplesmente cita em voz alta que realmente não é muito apropriado que alguém como ele interviesse nos assuntos dos jovens. Olhando para o Prota e G, o velho diz que os dois podiam se unir, e se puderem vencer Xiao e o Qian juntos, então daria a cada um presente depois. Mas Qian, ao ouvir isso, pergunta o que raios ela ganharia caso vencesse a luta contra aqueles dois bocós. E o velho, na moralzinha, rebate dizendo que caso ela venha vencer essa batalha, dará a ela então os pertences de toda a família Sul. Rindo pra caramba, a garota zomba dizendo que depois de tantos anos em busca disso, ela nunca pensou que seria tão fácil conseguir tanto assim. Bom, acaba que a garota continua debochando, enquanto Jie de chapéu abraça o protagonista, perguntando se o mesmo poderia vencer a sua irmã, já que a mesma era extremamente forte. E deixando a garota completamente em choque, coçando a sua cabeça, o protagonista diz que não tem muita certeza disso não. Mas deixando ela mais calma, o protagonista diz à garota para não se preocupar, pois se não conseguissem de um jeito, então achariam um outro jeito de derrotá-la. E o Qian, vendo que os dois estavam conversando como se nada tivesse acontecendo, se pergunta se por algum acaso aqueles tontos estavam ouvindo ela. Mas na moral, o protagonista pergunta a Xiao Qian se a mesma não acha que é injusto lutar contra os dois, já que ambos estavam machucados e ela não. Já sem paciência, levando a sua mão na testa, a garota então pergunta ao protagonista e a sua irmã como é então que eles queriam competir. E o garoto então sério então dispara que é como um duelo, então sempre que o núcleo essencial continuar o mesmo então ficaria bem. Então sugere que comparasse três aspectos
protagonistas ali naquela competição: rapidez, precisão e ferocidade. Com um sorriso no rosto, a garota simplesmente concorda enquanto reflete consigo mesma se aquele pequeno gafanhoto realmente pretendia lutar contra ela, mesmo sabendo que ela sempre foi bem conhecida por sua força e velocidade. Sorrindo ao lado de Xiaojie, o protagonista diz à irmã de sua companheira que eles poderiam então começar com sua primeira categoria. Jogando o sabonete na água, ele diz que quem levantar primeiro com os dedos então será o ganhador. A garota até tenta pegar, mas rapidamente tira sua mão, gritando à protagonista que aquela água estava fervendo demais e pergunta se ele queria que ela queimasse os seus dedinhos delicados. Mas a irmã dela pega o sabonete com a maior facilidade e um sorrisinho, enquanto o prota comemora dizendo que foram apenas 0,6 segundos. Os dois ficam com um sorrisinho no rosto, dizendo a Xiao Qian que agora era o turno da mesma. Xiao Qian, vendo aquela bacia de água quente, fica perplexa, afinal ela era apenas uma garota mimada e não poderia queimar os seus dedinhos. Ela se retira dali para pensar um pouco enquanto a sua irmã agradecia ao protagonista pela destreza e esperteza do mesmo. Mas quebrando a comemoração daqueles dois ali, a garota retorna à sala com um brutamonte e uma besta, dizendo que agora a competição seria mais séria. Então ela joga uma maçã para sua irmã, dizendo que a mesma deveria colocar a fruta sob sua cabeça, e começa a mirar com a besta, perguntando a sua irmã por que parecia que a mesma estava com tanto medo assim. Ela acerta a maçã dizendo para sua maninha ficar de boa, afinal ela não poderia errar, pois senão perderia a competição. E em seguida, com um ódio no rosto, entrega a besta para o protagonista, dizendo ao mesmo que agora era a vez do mesmo começar. Apontando para Xiaojie, que estava trêmula, ele também pergunta como é que poderia vencer esse duelo, já que não sabia manusear uma crossbow. Magia com olhar mortal diz para o protagonista que se acaso mesmo acertar o lugar errado, então mandaria ele de vala com a maior facilidade do mundo. E quando o protagonista finalmente dispara a flecha, ele nem sabe o que aconteceu, pois a garota nem ali estava mais. Ela simplesmente saiu correndo para o cantinho de lá. Qin Chen pergunta o que carambas ela pensava estar fazendo, enquanto com muito medo a garota dizia que realmente não queria morrer tão cedo. E o que ao lado do mestre diz que a sua irmã sempre será inútil, enquanto mesmo ri pensando que aquela garota realmente precisava amadurecer um pouquinho. Agora sorrindo, Yukian diz que isso foi um grande empate, mas apenas por enquanto, pois agora precisava ver como seria o resultado então do último jogo. Ao ser questionado sobre o que seria a última etapa, o velhote então sugere que competissem para ver quem é que conseguiria empurrá-lo. Ih, velhote, tu tá estranho, hein? E sorrindo com deboche, a garota diz que esse desafio na verdade é muito mais do que fácil. Ainda debochada como sempre, ela se aproxima do mestre dizendo que não será responsável caso ela acabasse machucando o mesmo sem querer. E usando seu poder, a garota se aproxima do velhote, refletindo que nunca pensou que encontraria alguém que almejava tanto assim a morte. Porém, ela continua tentando e tentando, e o velho simplesmente continua parado ali, enquanto a garota gritava perguntando como é que isso era possível. Em um piscar de olhos, o velho simplesmente manda a garota para longe com seu poder, fazendo ela voar na parede com tudo, sem que o prota e a irmã dela conseguissem vê-la. Olhando para o Gia com um sorriso no rosto, o velhote dispara que a irmã dela falhou, mas que esperava mais dessa garota. Rapidamente, antes que o prota dissesse algo, Gia se põe na frente do mesmo, dizendo que é primeiro, e pede ao ancião para ensiná-la, enquanto reflete que até sua irmã perdeu, então ela não poderia fazer muito melhor. Depois de preparar o seu poder, a garota finalmente o lança no velhote, que ainda fica ali sentado esperando tudo acontecer. O protagonista, observando tudo aquilo, reflete que tudo é muito impressionante, inclusive aquela estratégia que a sua parceira acabara de usar. Mas o velho com um sorriso deboche dizendo que ela ainda tem um cérebro, porém o que mais falta nela é experiência, e que isso dava pra ver no rosto dela. Com isso, a garota e o protagonista ficam se perguntando como raios isso era possível, e também como poderia acontecer justo com eles. Deixando eles ainda mais em choque, o velho simplesmente começa a flutuar, dizendo que agora quer ver como é que eles poderiam lidar com isso então. E a garota Yukian de cima do telhado debochando disso, que mesmo depois de tanto alvoroço criado por eles, o final ainda seguia com a derrota dos mesmos. Deixando o protagonista surpreso, a garota se ajoelha no chão, dizendo que se rende, e chorando ainda diz para o protagonista que tudo depende dele. O velho, todo felizão e contente, apenas ri daquela situação que estava ocorrendo diante de seus olhos. Gia alerta o protagonista dizendo que o ancião apenas aparenta ter o corpo mais fraco, porém se o garoto tentasse bater de frente com ele usando força bruta, então tomaria na raqueta. Em seguida, o protagonista concorda e se apresenta ao velho, pedindo ao ancião para ensiná-lo, pois agora era sua vez, e logo o chão todo se quebra ao redor do velhote, que sorrindo pergunta ao protagonista se não foi da última vez que se enfrentaram assim há muitos anos atrás. E ainda irritando o protagonista e motivando ao mesmo tempo, ele diz que se o prota não tiver força suficiente para isso, nem sequer terá capacidade de proteger a sua amada Swan. E motivado, ele diz que sempre falou e prometeu que faria o que fosse preciso para proteger a sua esposa e usaria sua vida para isso, não importando o quão forte seria o seu oponente. Vendo a astúcia do protagonista, o velho ainda sorri, dizendo que parece que o mesmo agora teve uma ideia, enquanto o jovem analisava uma pilastra. E ativando a sua aura protetora novamente, ele diz ao prota que já que era assim, o garoto não tinha que ficar enrolando ali na frente dele. E assim o garoto usa a pilastra para atacar o velho, usando também parte do seu poder para fazer a porrada ser mais forte. A pilastra estava fazendo um tipo de estrondo na bolha protetora do mestre. E com os olhos arregalados, o protagonista reflete que agora era sua grande hora. Em seguida, ele atira uma paradinha roxa que também vai a toda velocidade na direção do velhote. Essa parada parecia uma bala de fuzil que chega a quebrar a bolha protetora do mestre Wugong, que assusta ao ver aquilo. E depois disso, o protagonista novamente parte para cima do velhote, usando aquela pilastra em suas mãos. Ao atingir a pilastra na proteção, a mesma começa a se desfazer, e com isso o velho até precisa se levantar da cadeira, que antes estava tranquilão nela. Vendo que tudo estava indo por água abaixo, o prota reflete que pode, e que na verdade ele precisava segurar e aguentar um pouco mais. E na realidade o velho também refletia consigo mesmo que provavelmente o protagonista não aguentaria segurar tanto poder assim por muito mais tempo. E realmente o coitado não consegue segurar e cai para trás, completamente exausto, enquanto o velhote diz que ele não é bom. Xiaojie corre até o mesmo para evitar
que o garoto caísse de costas no chão e os dois são enviados com toda a força para a parede. Mas por sorte a garota conseguiu segurar o protagonista, evitando que o garoto se ferisse mais. Sentado na cadeira, o velho começa a bater palma em deboche, dizendo que o placar ficou em 2-1 e que o Prota e Gia conseguiram ganhar. Os olhos de Xiao Jie se enchem de lágrimas e a garota começa a comemorar, dizendo que finalmente tinham ganho, e o Prota fica surpreso. Em seguida, o velho entrega a garota uma pastilha como presente por ter ganhado, uma pastilha que aumentaria a cultivação dela. E para o protagonista ele entrega uma outra coisa que deixa o garoto completamente surpreso. Era o espírito do próprio dragão. O espírito do dragão é a alma do dragão depois de sua morte, que contém também toda a cultivação ao longo de sua vida. Surpreso, o protagonista pergunta como foi que o velhote conseguiu aquilo, ao qual, mesmo dando risada, diz que ele matou um dragão para isso. Aquilo deixa o protagonista muito feliz e curioso, perguntando ao velhote se realmente existiam dragões no mundo real. O velho então, com a maior simplicidade, responde que é claro que existem, afinal, o próprio pai do protagonista é um dragão também. Então Qin Sheng reflete que, por mais incrível que fosse, ouvir isso com suas habilidades atuais seria muito imaturo. Xiao Jie nesse momento pergunta ao Prota onde é que estava sua irmã, e desesperada ele se pergunta se por algum acaso a garota já estava tentando traí-los novamente. Olhando para cima então, o velho avisa o protagonista, dizendo que ela escapou quando eles estavam distraídos, enquanto os dois tentavam achar um jeito de contactar a garota. O velhote então diz aos dois que os dias deles no futuro definitivamente não seriam muito fáceis. Mais tarde a garota abre uma porta de uma casa, entrando lá e encontrando um rapaz que fica muito surpreso com a presença da garota, perguntando como é que ela ficou assim. Toda ferida, ela diz que por enquanto ele não deveria se importar com isso. Em seguida ela pergunta como é que estava o pai dela. O rapaz então responde que o velho diz que tinha alguns negócios para resolver depois que esperou um pouco. Sentada no sofá e resmungando, ela diz que pelo menos agora tinha uma oportunidade para remediar toda aquela situação. O rapaz pergunta do que é que ele estava falando, ao que Xiao Qian responde que acredita que o Prota seria um problema no futuro, portanto era melhor acabar com ele agora, e o quanto antes. Ele pergunta se realmente estava falando daquele moleque, enquanto reflete perguntando a si mesmo por que ela passou a se importar com ele do nada. O rapaz questiona se isso não era exagero, mas sentada ainda no sofá, ela responde que o mundo é dos mais fortes, e em breve ele se tornaria poderoso demais para ser detido. O cara então responde que é por isso que não tinha necessidade nenhuma de se preocuparem agora, e logo pergunta se por algum acaso ela se esqueceu do acordo que tinha entre ele, Qin Sheng e ela. Assustada, a garota pergunta se o rapaz realmente tinha certeza de que poderia vencer o protagonista no mano a mano, e sorrindo ele responde que, sendo honesto, já até chegou no nível de grande mestre, e pergunta se ele realmente não conseguiria vencer o Prota. Com seus olhos no garoto, ela diz que realmente não estava esperando por isso, e que realmente ele é o filho dela. Ele pergunta então como é que ela responderia ao pai dele, ao qual a mulher rebate dizendo que dessa vez terá que pensar em uma solução para resolver a questão toda. Enquanto isso, o velho olhava para o céu, refletindo que as coisas estavam indo bem, portanto ele também deveria ir embora. E em seguida, olhando para o protagonista, diz para o garoto aproveitar o tempo para melhorar, e não somente por ele e sua esposa, mas também por aquele mundo. E o Prota até pergunta ao velhote do que é que ele estava falando, mas sem nem sequer dar tempo, o velho literalmente vira fumaça e some dali na hora. Depois disso, o Prota pega o seu telefone, refletindo que era melhor ligar para o comandante Feng e avisar primeiro, para que ele não se preocupasse com isso. Ao tentar, ele não conseguiu ouvir nenhum som, e depois se pergunta se por algum acaso aquela porcaria de telefone tinha estragado. Logo irritado, ele grita perguntando se o cara estava ouvindo ou não, e de repente a voz do outro lado pergunta se o protagonista não tinha morrido. Ele diz que estava bem agora, ao qual o Ruivo rebate dizendo que estava aliviado agora, pois pensou que seu querido amigo tinha virado estampa de camiseta. A filha do rapaz pega o telefone, gritando pelo protagonista, dizendo que todos disseram que ele havia morrido, mas ela realmente não acreditava. E o Prota do outro lado apenas ouvia toda aquela gritaria e todo aquele chororô da garota e de seu amigo de cabelos rosas. Em seguida, o cara pergunta ao Prota se já que ele estava vivo, significava então que estava tudo bem, e que todos da família Su e Kyoto já tinham ido de vala. Ao que o garoto responde que sim, e que a porta dos 10 dragões também retiraram a ordem de execução que tinham contra ele. Deixando o protagonista completamente em choque, o cara avisa ao mesmo que mandaram alguém atacar o ancião Su. Então o Ruivo explica que o ancião foi afetado pelo estresse e sua antiga doença simplesmente piorou demais, e agora ele estava no hospital. Em seguida, ele diz para o Prota que enviaria o mesmo a localização, e também que se reuniriam por lá mais tarde. E mais tarde o protagonista realmente estava lá, conforme combinado, e corre desesperado gritando pelo ancião Su, preocupado com a saúde do mesmo. Então um cara mais velho ao lado do Sul pergunta quem era aquele jovem selvagem gritando tal qual como um louco ali. Enfim, chega o Ruivo dizendo que finalmente o Prota chegou, e diz que aquele cara é o mestre Kiao Taigu, que veio felicitar e tentar ajudar o ancião Su. Ao ser avisado para tratá-lo com respeito, o protagonista logo reverencia o velho, fazendo saudações ao mesmo. Nosso herói começa a refletir que o Ruivo realmente respeita muito aquele cara, e parece que o homem tinha muitas habilidades excepcionais. Logo o ancião Su, todo curioso, pergunta ao mestre Gu o que é que o mesmo estava pensando em fazer. Ele então sugere ao velho que já que a família Su chegou à decadência, o mesmo deveria então se juntar à família deles, a família Qian. Mas até mesmo o Ruivo, quando ouve isso, fica completamente de cara, perguntando ao rapaz o que carambas ele acabou de dizer. Qin Sheng chega dizendo que parece que a relação entre o mestre Kiao e o ancião Su realmente era boa. Ao contrário, ele não estaria considerando os assuntos da família daquela forma. Mas o protagonista ainda dá uma debochada do mestre, que irritado pergunta ao Prota se ele não estava com medo de que algo acontecesse com o velho Su. Em seguida, com um sorriso no rosto, o Prota diz que o mestre Gu também é bem velho, portanto deveria estar vivendo bem, porque o Su não poderia. O mestre se vira chamando o Prota de mal criado, dizendo também que gostaria de ver agora como é que as coisas iriam se desenrolar. Em seguida, deixando o Prota surpreso, Feng pergunta ao mesmo o que ele achava deles cancelarem a celebração então. Mas depois de algumas conversas, os olhos do protagonista se arregalam de horror por algo que estava acontecendo. Havia uma espécie de olho roxo sobre o céu, deixando
geral ali assustadaço. E o rapaz com cicatriz no rosto, o Scarface, então se aproxima dali, perguntando ao Proto o que raios estava acontecendo. Ao que Qin Sheng pergunta o que tinha ali, mas o cara rebate dizendo que não sabia, mas sugere que desse uma olhada mais de perto. Dá uma bela olhada no olho.